Fala galera, então nós estamos iniciando aqui o podcast mais inconformado da internet, como já disse o nosso convidado hoje. Então, um podcast aí novo, inovador aqui, pelo menos na nossa cidade de Anápolis. Eu me chamo Marcelo Braz e estarei com vocês aí nesse podcast. Conto com vocês aí para compartilhar essa ideia também, para juntar a nossa ideia com a sua ideia de inconformismo e fazer a diferença nesse mundo. Então eu me chamo Marcelo Braz e vai ser uma grande alegria e honra estar esse tempo todo aí com vocês. É isso aí, eu me chamo Jean e o Marcelo me chamou porque eu sou um cara inconformado a todo tempo. Você concorda com isso? Concordo. Eu sou inconformado, cara. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema assim de briga mesmo, assim, né? A gente tá saturado, inconformado com muita coisa. E o que a gente chamou? Então, tem um doido aí, um doido aqui da cidade que ele é meio atrapalhado. Então, o nosso convidado, agora a gente vai apresentar, porque antes a gente tem uma coisa pra falar, né? Ah, tem que falar daqueles caras que pagou, né? Isso tudo aqui, cara. Então, que a gente queria já começar falando um pouco dos nossos patrocinadores, a galera que tá apoiando, incentivando aí o nosso podcast, né? Então, se você tem o desejo também de ajudar, né, Jean? Cada vez que você vai assistir o podcast, escutar o podcast... Você quer colocar sua empresa para aparecer para Anápolis, Goiás, Brasil e o mundo? Aqui, ó, fala com o Marcelo, deposita um pouco assim na nossa conta. Um Pix de R$1. Chama no Pix, bebê. É claro, né? Tudo que a Filhos pode apresentar também para sua empresa. Então, fala com a gente, na verdade, com o Marcelo. Eu tô aqui também só de convidado. Então, vamos falar aqui do primeiro, que é o Universo Católico. A loja de artigos religiosos aqui de Anápolis, canecas, quadros. Então, aqui, as canequinhas aqui, ó, inconformadas. Né? Então, Meu nome entregamos no Brasil inteiro. Universo Católico, personaliza aí lá pro seu grupo de oração, pra sua pastoral, pra Pascom. Vamos fazer caneca, quadros, personalizado do jeito que quiser, tem de todos os santos. Qual que é o próximo? Cadê o próximo? Vamos ver. Santos Dumont tem? Esse é o nosso Santos Dumont? Pô, tem de todos os santos. O Santos Dumont já vai ficar velho. Então nós vamos, cadê o próximo? Cadê, gente? Passa o próximo aí, em nome de Jesus. Tem mais patrocinador, cara? Tem, mas é looping. É o loop, né? Então o próximo deve ser... Eu acho que é o supermercado Pague Leve. Supermercado Pague Leve. Então vamos falar, depois a gente mostra. Vai ficar aparecendo aqui a logo desse. Supermercado Pague Leve, então patrocinando também o nosso podcast aqui. Galera de Anápolis, quer fazer suas compras baratas, vai no Supermercado Pague Leve, lá tem preços imperdíveis. Você paga e leve Exatamente. e você paga e leve também, né? Exatamente, né? Pouco, dá Caramba, muito sentido aí, exatamente. Então, Foi fica ali no aquele Parque sim. Brasília, galera de Anápolis, vai lá no Supermercado Pague Leve, faça a sua compra do mês. Sensacional, galera, vai ser super bem atendido. Também temos aí o do sítio que faz polpas de sucos naturais. Agora já ficou mais ou menos na ordem. Do sítio, gente, você quer uma polpa de suco aí natural, melhor do Brasil, do sítio delas, não tem outro. O povo Então, tá com a geração fitness, né, agora? Já é geração fit. Gente, isso aí 100% natural, suco aí super indicado do sítio delas. Então, se você já se interessou, procura aí no Instagram também, já faça sua compra, que tá enviando também para todo quanto é canto. E aí, então, agora nós, já falando um pouco também, nós somos a Agência Filhos, né? Agência Filhos, Solução Empresarial. Temos todas as assistências de marketing aí que a sua empresa está necessitando, quer aparecer aí melhor nas redes sociais, se posicionar no digital. Agência Filhos. E agora, nós falamos dos nossos patrocinadores, que eu acho que eu não esqueci de ninguém. Tem o gerador Léo lá. Opa! Né? Léo Geradores, exatamente. O Jean também, obrigado. A gente tem energia por causa dele, né? Exatamente. Então, Léo Geradores. Tá precisando aí de gerador para sua festa, para sua Aí, ó. empresa. Léo Geradores é o que há aí de geração de energia. Então, Léo Geradores. a gente tem mais agradece. patrocinadores que o Big Brother. Cara. Exatamente. Então, que já gasta meia hora só falando dos patrocinadores. E agora, até que enfim, chegou no momento tão esperado de apresentar o nosso... Cara, O nosso participante. ele sabe que eu sou fã. Acorda, por favor, irmão. Você pode responder. A gente tá falando dos nossos patrocinadores, nossos queridos patrocinadores aqui. Mário, que prazer, cara, ter você aqui com a gente. Ué, o prazer é meu. Posso falar do meu patrocinador também? Ué, você vai patrocinar a gente também? Não, eu tenho um patrocinador pessoal. Quem que é? Pasta de dente respeito, porque respeito é bom e conserva os dentes. Ah, isso aí, ó. Começou muito bem com essas piadas maravilhosas. Ô, Mário, mas se apresenta aí pra galera também, né? Fala aí. Então, eu sou o Mário. Ué,
Apresentação é um negócio muito... Eles não falaram pra eu preparar, eu não preparei a apresentação, eu não sei, assim, eu sei que eu sou o Mário... Você se apresenta sempre, todo dia você se apresenta pra pregar, pra não sei o quê, ou então... Então, todo dia eu apresento, eu tomo banho, né, eu lavo a cabeça e aí fico apresentável. Agora que eu vim direto do trabalho, eu não tô muito apresentável, então vamos pular essa parte. Não, meu nome é Mário, é isso. É isso aí, cara. Tipo, né? Não precisa mais que isso, não. A gente conhece também já. Não, e quem não conhece também não tá perdendo nada. Seu nome é Mário, tá bom aí, já tá ótimo. Pode chamar de Mário Sérgio também, quem preferir. A gente não sabe, meu nome é Mário Sérgio, é nome composto, né? Aí tem uns que chamam de Mário Doido também, né? Mas assim, é porque eu tenho uma teoria que todo mundo ou é doido ou é chato. Então, né, eu preferi ir por caminho de ser doido, né? Eu sou chato. Eu tô no meio termo, sabe? Não tem como. Então. Não, é assim, ó, todo doido tem um dia de chato e todo chato tem um dia de doido, assim, normalmente. Mas assim, você é doido ou chato pela maioria dos seus dias. Então, se a maior parte dos seus dias, você é o quê? Você é doido ou você é chato? Acho que pra mim eu sou doido, mas os outros acham que eu sou chato. Eu Então, sou acho chatíssimo. que- Eu Vou me pela acho opinião chato, dos imagina outros, os outros. Por que você se acha chato? Ah, eu não sei. É porque eu acho que eu já tô inconformado aqui já, sabe? Eu tô inconformado com tudo. Mas cara. inconformado é doido. Não, reclamar é diferente de ser Não, inconformado. eu reclamo, por exemplo, dessas coisas que a gente vai falar, por exemplo, aqui agora, entende? Aí eu fico, poxa, não pode Eu ser não sei nem do assim. que a gente vai falar. Exato. Tô lascado. A graça tá aí. Esse podcast é louco. Gente, é o podcast mais inconformado da internet. Tem que ser. Hoje é o primeiro episódio, ó. Eu já falo, voltem todos que vai ser melhor do que esse, porque vai ter pessoas melhores aqui, entendeu? Mas primeirão, né, é inconformado, aqui tudo é inconformado, né? Até tudo faz de teste, tá todo mundo aqui, a produção, olhando o que a gente tá fazendo e tal. Mário, você tá inconformado, não tá? Já Fala fiz no essa microfone. Eu sou inconformado. Fala no microfone na Eu orelha. tô fazendo as falações, é porque eu não tô acostumado. Eu não sou pregador como vocês, cara. Eu pego o microfone pra dar pros outros assim, ó, e tal. Mário, Pois não. pregação católica. Dá pra tirar muita coisa daí, não é não? Coisa boa e coisa ruim também, infelizmente, né? Tem uns caras que pregam, né? Jesus pregava, né? Ele era carpinteiro e pregava bastante. Caraca, mano. Eu pensei que Vocês já viram o livro que vai ser. Mas é isso, né? O tema, né? Exatamente, né? Então a gente vai abordar muitas coisas aí sobre pregação, mas também uma coisa que a gente, né, já preparou de falar aqui sobre um movimento renascer aqui da nossa cidade também, que, né, graças a Deus já tem uma proporção muito grande aqui na Diocese, mas isso aí a gente vai deixar pra falar mais pra frente, né? Então você não deixa de esquecer, você puxa nosso pé lá pra quando nós esquecer. Mas fala sobre a pregação aí, né, Mário? Também aí você que é um pregador, eu acho que pra começar, já, antes de entrar nos temas aí mais polêmicos, um pouco assim, mais delicados. né? O já tá coçando ali pra... Ele já tá inconformado. Já tá com todo inconformado. mundo. Eu fui digitando e falei assim, caramba, dá pra falar muita coisa boa, cara. Ô Mário, mas conta pra gente como é que se deu assim, esse chamado à pregação, esse dom, assim, como que foi esse impulso que você sentiu pra pregar, pra anunciar, como que foi seu encontro? Então, você quer que fale a verdade ou que inventa a história? Não, eu já quero ouvir o que aconteceu. Fala a verdade, a gente vai falar muita A verdade. gente hoje. quer falar. Só verdade. Só Não, verdade. então, é porque assim, ó, eu era uma pessoa, eu falo que eu sou até hoje, mas ninguém acredita que eu sou uma pessoa tímida. Aí, beleza, quem não quer acreditar, azar o seu, mas eu sou. Aí, só que eu era muito mais. Então, assim, se eu fosse conversar com vocês assim, eu só olhava pra baixo. Na escola eu sofri muito bullying por causa de algumas coisas, né? Na verdade, assim, eu fui consagrado a Nossa Senhora com 17 dias de vida. E desde pequeno eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora. E quando era pequeno, assim, eu não tinha, assim, onde andar com minha medalha milagrosa, assim, eu não tinha correntinha para colocar, por exemplo. Então eu tinha um alfinete que eu botei a medalha milagrosa, botava na cueca, assim, e ficava, era o lugar que eu usava a medalha milagrosa, porque eu não tinha carteira também, eu era muito novinho, eu tinha 6, 7 anos mais ou menos, por aí, acho que era 7. Aí o povo da minha escola era doido, assim, tinha gente que nem escutava a minha voz, porque eu realmente não falava com ninguém, era muito tímido, muito na minha, né? Nunca gostei de professor que obrigava o aluno a ir lá na frente apresentar trabalho, porque eu achava, né? Aí tinha professor que falava assim, você é obrigado a apresentar, senão você não ganha nota. Eu falava, eu não tô na escola por causa de nota, eu tô porque minha mãe me obriga. Inconformado desde os 7 anos.
Aí um dia os caras ficaram inconformados comigo, galerinha da turma assim, os homens, e eles falaram, nós vai fazer falar. E não, aí eles começaram a me bater, aí me jogaram no chão, e eu não reagia, eu ficava na minha lá, né, tava nem aí pra nada. Aí inconformado, assim, aí os caras foram e falaram, já sei, vamos arrancar a roupa dele. Aí quando foi arrancar a roupa, eu falei, tá doido, né? Aí juntou um monte de cara, né? Era, não sei nem quantos caras. Aí um foi lá e puxou, era daquelas calças mole, assim, não era, não sei se era mole, eu não sei direito malha. Calça de uniforme, molinha, assim, aí não era nem calça, acho que era bermuda, assim, até o joelho. Aí o cara foi e puxou, no que puxou, aí pareceu minha cueca e tava a medalha milagrosa lá, com o alfinete preso. Aí o cara falou, nossa, o bebezinho, né, usa alfinete, não sei o quê. Aí já foi o primeiro bullying, assim, que eu fiquei anos, assim, sofrendo esse bullying, né. Aí depois teve um outro bullying que foi, aí já alguns anos depois aí, eu era adolescente, assim, aí eu tive uns problemas no rosto. E aí deu uns trem, teve até que fazer biópsia para ver se não era tumor maligno esses trem, mas graças a Deus não deu nada maligno, mas eram uns trem do tamanho de uma azeitona. Deu do lado de cada cara e do lado de cada cara também. Hoje até discretinho, assim, às vezes você vê só quando a barba vai ficando maior que fica o buraquinho assim, mas na época, assim, era bem vermelho mesmo, então destacava muito, assim, né, a cara branca e o trem vermelhão, então eu sofria bullying por causa disso foi também. Foi na mesma época que eles fizeram isso com você? Não, isso foi de uns 7 anos, esse aí já foi lá pros 13, 14. Mas assim, até lá eu já sofria bullying também. Então assim, aí eu sempre era tímido. Aí com 15 anos eu entrei num grupo de jovens. Só que eu era muito tímido também. Aí o grupo de jovens tinha uma mania, todo grupo de jovens tem alguma mania ruim, né? Não tem um que é perfeito assim. Aí o meu grupo de jovens, a mania ruim era assim, eles adoravam fazer reunião de debate de um tema, né? Às vezes podia ser uma passagem bíblica, aí sentava em rodinha todo mundo, porque era pouca gente também, era 10 pessoas que frequentavam assim, tinha dia que era 4, né? Tinha dia que era 20 quando bombava. Aí fazia a rodinha, sempre rodinha. Aí falava, agora vai, fala você o que você acha, fala você. Aí ia falando todo mundo. E eu odiava isso, aí eu já calculava. Quando faltavam uns 2 assim para chegar a minha vez, eu saía fingindo que ia no banheiro, alguma coisa assim, só que eu ficava do lado de fora da sala escutando. Aí eu calculava uns 2 depois de mim, para eu voltar. Muitas vezes dava certo, ninguém lembrava de mim, mas às vezes sempre tinha um idiota, assim, um inconformado, aqueles inconformados, que já falava, pulou ele não falou. Nossa, mas eu odiava falar. Então eu nunca gostei de falar. Aí, um dia, tinha o Fred e o Cristiano, que eram os coordenadores lá do meu grupo de jovens. Já era o 2º ano que eles eram coordenadores e os caras eram bons, né? Inclusive foi os caras que trouxe o Renascer de Brasília pro meu grupo de jovens lá, né? Que é a Juta lá da Paróquia Santana. Aí os caras eram bons demais. Aí um dia chegaram na minha casa, e eu achei estranho, porque não era normal eles ir na minha casa, né? Acho que eles nunca tinham ido na minha casa. Aí eles, não, venham conversar com vocês. Sabe quando começa com essa conversa nada a ver, falando um monte de coisa, isso tá estranho. Aí tentando entormar assim, aí de repente eles viram e falam assim, você não quer ser coordenador do grupo de jovens, não? Aí eu falei, você tá doido? Né? Eu coordenar? Eu nem falo. Não, eu falei, eu não falava nada, não tinha dom pra nada. Aí eu falei, tem tanta gente melhor, tem o fulano, ciclano, beltrano, pá, as 20 pessoas lá, né? Todo mundo é melhor do que eu. Eles falam, não, nós já falamos com os 20. É porque ninguém aceitou mesmo, só sobrou você. É o último especial que você acha, não, cara. Então, aí eu falei, por isso então. Aí o Fred falou assim, não, é porque eu vou mudar pra Brasília. Eu falei, não, por que eu não continuo vocês, né? Ele falou, não, Fred, eu vou mudar pra Brasília, minha ferramenta é de mudança. Eu falei, o Cristiano, vou mudar pra Austrália. Eu recebi uma proposta de emprego de lá. Eu falei, Jesus, mas não sabia que existia Austrália. Aí tem aqui, ó, Austrália, ó, você roda aí que é algum lugar aí, Austrália. Aí aqui, ó, tá do meu lado aqui, ó, esse aqui, ó. Gracinha. Isso aqui é a mais fácil de passar no War, cara. Aí eu peguei e falei, não, dá um tempo pra eu pensar, uma semana assim, e eu fiquei assim, eu não queria, porque como é que eu ia coordenar um grupo de jovens? Aí depois eu pensei assim, mas eu tinha amor pelo grupo, né? Aliás, é uma coisa que acho que hoje em dia falta muito, né? As pessoas que participam de qualquer grupo que seja, grupo de oração, grupo de jovens, grupo de qualquer coisa, de casais, né? Muita gente não tem amor nenhum pelo grupo. Eu via porque na minha época não era só eu, assim, todo mundo assim tinha um amor
aqui, né? Você via outro grupo, você brigava com os caras do outro grupo, brigava mesmo, era até feio, assim, mas você brigava mesmo pra defender seu grupo, assim, de tanto amor que você tinha. E assim, foi por causa desse amor que aí eu resolvi aceitar. Só que aí eu fui esperto, assim, como eu não conseguia falar, não sabia, não tinha dom nenhum, não sabia falar de jeito nenhum, eu sabia ler. Ler eu era bom, eu lia na missa, isso eu gostava, mas falar mesmo assim, eu não falava nada. Aí eu peguei e tive uma ideia. Eu fiz uma planilha com todas as reuniões do ano, é um ano que eu vou ficar coordenador, então beleza. Né? Isso era setembro mais ou menos, para começar em janeiro, era alguma coisa assim, se não me falha a memória. Aí eu organizei tudo, né? Aí eu descobri que eu era bom para essas coisas de coordenar. Mas assim, eu peguei e fiz uma planilha todos os sábados do ano, que era reunião no sábado. E aí cheguei e falei, conheço o cara ali, você pode pregar dia tal, tema tal, você pode ir esse dia tal. Conhecia muita gente, eu conhecia muita gente. Aí chamei todo mundo, preenchi a planilha todinha, até dezembro já tinha gente para pregar, e eu falei, caraca, pronto, agora eu só tenho que confirmar. Nessa época não tinha celular, assim, tinha celular, mas era só coisa de rico, né? Então assim, ninguém perto da gente tinha celular, era só os fazendeiros, aquele povo ricão mesmo, né? Aquele tijolão, eles prendiam na cintura, atendia, o quê? Transferir 1 milhão do Banco do Brasil pro Itaú? Não, manda ver, o Caião lá vai ganhar comissão lá no Itaú, né? Aí era tudo de jeito, falava bem alto, às vezes até na igreja eles atendiam o celular deles, mas ninguém tinha celular. Aí meu plano tava dando tudo certo, o grupo tava sendo legal, até que chegou um dia que um palestrante faltou, né? E aí tinha um orelhão lá na Praça Santana lá, eu cheguei lá no orelhão, a mãe dele atende, a mãe do palestrante, né? E eu, cadê o cara? Já saiu, mas só sabe pra onde ele foi? Você foi pro grupo de jovem e tal, pra que ele dar palestra? Não sei não, falou nada não. E aí o grupo era 6 horas, deu 6h10, e assim, uma coisa que eu fazia era começar na hora em ponto. Aí deu 6h10, 6h15, 6h20, nada, o cara chega. A hora que deu 6h30 que ele não chegou, vai eu lá na frente, mó galera lá. Se já existiu a pior reunião de um grupo de jovens na história da humanidade, contando o mundo inteiro, eu tenho certeza que foi esse dia lá no grupo, porque aí chegou eu lá na frente, que nunca tinha falado na vida. E sem preparar nada. Sem preparar nada. E fui lá, falei, não lembro nem o que eu falei ali, mas falei. Eu sei que tinha gente que saiu, levantou no meio e foi embora. Eu vi que... Eu vi que tava ruim o trem, né? Mas aí nesse dia eu aprendi uma lição muito grande, assim, né? Você tem que ter um plano B para tudo na vida, né? Tudo na vida você faz, você pensa que o trem vai dizer, mas tem um plano B ali embaixo da manga. Aí o que eu fiz? Eu falei, já sei. Vou preparar um plano B se acontecer de novo. Aí eu faço alguma coisa. Aí fui pensar em dinâmica, alguma coisa assim. E aí comecei a ler, né? Para preparar alguma coisa, ver que passagem bíblica que eu usava, que eu enrolava tudo com as passagens bíblicas também. Aí, né, eu botei essa carta na manga. E aí, eu depois não sei dizer, aí assim, o plano B depois não precisei usar de novo, porque aí o resto do pessoal foi tudo responsável, assim. Mas aí o pessoal quis, não, fica mais um ano. No final das contas, eu fiquei 5 anos seguidos lá coordenando e foi uma experiência que mudou minha vida, né? Mudou minha vida porque eu continuo tímido, mas eu aprendi a falar. Né? Mas aí depois que você estava lá, você pregou entre aspas, né? Essa primeira vez, você começou já a pregar? Não, então, eu preparei uma coisa só, que seria o plano B se falhasse. Nesse primeiro ano não precisou de novo não, mas aí no segundo ano, aí como eu continuei segundo, terceiro, quarto, quinto ano, aí depois precisou. E aí nessa, né, aí eu fui, falei, aí eu até gostei, assim, não que tenha sido bom, porque eu acho que foi ruim também. Mas assim, aí eu comecei a gostar de falar. E aí começou, aí de repente, né, o grupo de jovens, a gente começou a colocar uma coisa que cada semana um fazia, e aí eu começava a pensar, aí eu comecei a exercer criatividade. Uma coisa que eu sempre gostei foi de ser criativo. Então, eu via que normalmente a maioria das pessoas fazia as coisas igual, falava igual, e aí eu falei, não, tem que fazer coisa diferente. Aí eu comecei a inventar coisa diferente. Então comecei a inventar, vou fazer uma reunião só de meditação, à luz de vela. Então, aí eu pegava livros, textos, na época não tinha internet acessível desse jeito pra gente ver, então tinha que ser em livros mesmo assim.
Aí eu comecei a comprar uns livros religiosos para ver meditações já prontas. Aí comecei a escrever no papel minhas meditações. Aí um dia lá eu peguei, né, apaguei as luzes, tudo, deixei vela espalhada para todo lado. Aí eu lembro direitinho desse dia. Fiz uma reunião à luz de vela, né, com o pessoal da música tocando muita música, né, para eu ter que falar pouco. E o objetivo era eu falar pouco, né? Mas assim, música ajuda a meditar bastante. Aí eu ia fazer uma reflexão ou outra. Aí eu, nossa, eu achei um negócio legal. E daí para frente foi acontecendo normalmente. Mas assim, aí eu só pregava lá no meu grupo. Aí um dia foi uma pessoa de um outro grupo lá, aí depois disso passou mais tempo, né? E aí eu comecei, aí teve o Renascer. Aí, né, eu já era do Renascer, mas assim, na época, assim, né, no Renascer tem uma equipe que chama Linha de Frente, que é o pessoal que prega, né? E normalmente, nessa época, era só o povo de Brasília que pregava. Mas assim, às vezes a gente ia fazer parte da linha de frente. Então assim, eu era da linha de frente, mas eu não fazia nenhuma pregação. Eu fazia, tipo assim, uma oração da manhã que era 10, 15 minutinhos. Um stepzinho, assim. Era, Dava uma coisa, você ia fazer lá. é porque a equipe tinha que ter, era 4 pessoas, mas assim, aí de Brasília era 2, no máximo 3, assim, que fazia tudo, mas tudo mesmo. E aí eu, não, deixa eu fazer a oração da manhã de sábado. Aí era tudo que eu fazia no encontro inteiro, assim. E aí, assim, tipo assim, fazia a oração na hora do lanche, coisa assim, né? Coisa bem básica mesmo. Mas assim, aí eu ficava vendo os outros fazer os trem. E aí eu ficava, porque eu sempre sou assim. Não que eu ache os outros ruins, mas eu acho que é uma oportunidade. Quando você vê uma outra pessoa pregar, você vê, nossa, isso aqui foi bom, ó, vou pegar isso aqui, aproveitar alguma coisa disso. Quando você vê uma coisa que você não acha bom, você fala, ó, isso aqui eu não vou fazer isso aqui porque eu achei que não foi tão bom assim. O Padre Samuel ele fala muito disso lá pra gente, lá no louvor. Ele fala, ó, você quer aprender a pregar? Escuta os outros pregando. A melhor maneira de você aprender a pregar é você escutando os outros pregar. Escuta muita pregação, escuta. Você vai aprender a tirar pontos positivos e negativos, o que dá certo, o que não dá. Porque querendo ou não, a pregação também é algo que é técnico, você tem que preparar, né? Tem muita gente que fala, não, vou deixar o Espírito Santo agir. Não, tá, tem vezes que dá O Espírito certo, Santo não é bagunçado, não. Eu pensei isso agora, cara. Aí, às Você vezes- deve olhar assim, mas você tá... Não, você aí é às doido? vezes vai pra lá, não prepara nada, o Espírito Santo vai me iluminar. Não, Mas se você não tem nada na sua vida. Se for de jeito, é mesmo quando você fazer assim, né? Você tá na escola, na faculdade, fala assim, eu vou fazer a prova, mas não vou estudar não, o Espírito Santo vai me iluminar. É a mesma coisa, Já hein? pensei isso, já. Aí, viu? Mas, Eu já fiz assim, né? Eu peguei, não estudei nada, olhei assim, 10 questões, não sabia nenhuma das 10. Eu fechei os olhos, botei a caneta e falei, vem Espírito Santo, vem guiando agora, minha mão agora, colocando as melhores letras, juntando do A ao Z, a letra que for melhor. Mas assim, não deu É, certo. porque assim, o Espírito Santo de fato ele age, ele sopra. Pode ser que você monte alguma coisa e ele leve pra uma Sai direção tudo diferente. É, isso acontece. Mas assim, tem que ter aquela parte de você sentar, estudar o tema, preparar, colocar na caneta. Às vezes você vai ficar com mais tempo de pregação, aí você não vai anotar tanto. Mas você tem que preparar alguma coisa, né? Porque, o Espírito Santo vai me ungir na hora. Aí é sempre a cagada. Porque quase nunca é o Espírito Santo. É sempre o humano que tá falando ali. Aí começa a enrolar. Aí começa a fazer coisa que... A preparação, assim, a pregação é a preparação à luz do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai te conduzir, é claro, você vai estar rezando, vai estar falando o nome dele e tal, mas se você não preparar nada, o Espírito Santo chega lá e fala, não tem nada aqui não, vou Vai, embora. cadê sua bagagem? Vamos falar o quê? Eu aprendi que tem que ter duas coisas, assim, né? O estudo e a oração. Então, assim, você tem que estudar sobre aquilo que você vai pregar e rezar também bastante, assim, né? Na oração diária mesmo, não precisa ser uma coisa além do normal. Na hora que você tá, eu faço muito na hora que eu tô tomando banho, assim, você tá tomando banho em oração ali, pensando, aí fica aquele tema, porque assim, eu acho que o Espírito Santo age é assim, né? Você tem que falar sobre o amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Você vai tomar banho, amor de Deus, porque tomar banho é a hora que você, né, não tem outra coisa para fazer, assim, pensar, né, intelectualmente falando. Então, amor de Deus. Então, você em oração, assim, aí fica pensando no amor de Deus, o que eu já ouvi falar de amor de Deus e não sei o quê, né? A hora que você vai fazer outra coisa, na hora que de noite, antes de dormir, você pega ali a Bíblia, a palavra de Deus, pega outro livro para ler sobre o amor de Deus, né? Então, oração e estudo, né? Mas que eu estava falando, né? Eu já participava do grupo 5 anos, né? E aí, depois desses 5 anos que aconteceu esse episódio, aí foi 5 anos coordenando. E aí teve esses episódios, nesses 5 anos que eu fui coordenador, o pessoal tinha essa mania, assim, o coordenador faz parte da linha de frente.
né? Mas assim, na época, assim, o coordenador coordenava também o encontro, fazia serviços externos, assim, se precisava, né, buscar alguma coisa que faltou de comida, saía também. Então, assim, você não ficava o tempo todo ali na coisa, né? Você ia para todo lado resolver os pepinos, tudo também. E aí, mas assim, aí não fazia momento nenhum, mas escutava muito. Então comecei a escutar muito, ver, né, ver o que eu achava bom, o que eu não achava tão bom. E isso é importante. Então, como já tinha 5 anos que eu só escutava, e 5 anos que eu era coordenador, que 90% das vezes eu só escutei também, então isso ajuda bastante. Agora, uma coisa é assim, uma coisa é você escutar e outra, escutar e ouvir são diferentes, né? Ouvir qualquer barulho, né? Você escuta qualquer barulho. Agora, escutar é quando você armazena, né? Então, para escutar, você tem que prestar atenção. Não adianta você estar dentro do ambiente, uma pessoa falando, se você não está escutando, não adianta muita coisa, né? Guardando mesmo as coisas, né? Então, assim, você tem que ir meditando o que as pessoas falam. Então, por exemplo, tem muito pregador que eu admiro pra caramba, que eu acho que são caras bons, assim, isso falando aqui da nossa realidade de Anápolis, gente que nem é famosa, assim, do nosso meio mesmo, né? Tipo um Brás da vida, o Jean, Jean é bom, cara, que é isso aí? Tem o, né, chileno, né, K2, nossa, assim, o nosso amigo Valdeci, que agora tá pregando lá no céu, né? Mas que sempre fui fã dele também, né? Tia Magda, não, tia Fabi, não, são pessoas assim, e assim, a lista podia ficar a noite inteira falando, né? Eu tô até sendo injusto com alguém assim, mas foram nomes que me vieram na minha cabeça agora. Mas assim, pessoas fantásticas que você para, escuta uma pregação de uma pessoa dessa, você sempre vai aprender. Agora, você tem que estar prestando atenção para guardar, né? Aí, já entrando num outro assunto assim, uma coisa que eu acho muito ruim, né, que eu acho que acontece muito no mundo da pregação, e isso tudo, assim, pode ser pregador da renovação carismática, pregador franciscano, de todas as espiritualidades possíveis. Tem muita rixa, assim, muita inveja, muito... Então é tipo assim, né? Vamos supor, tem eu e o Braz que vamos pregar, tem um encontro aqui agora. Aí chamaram eu e o Braz para pregar aqui no encontro. Aí eu vou dar a primeira palestra, o Braz vai fazer a segunda pregação, que vai ser um momento de 2 pregações. Aí beleza. Então prepara e chega. Aí eu sou o primeiro. Eu vou lá, prego, pá, e de repente não foi aquela... Porque assim, ó, é tudo conforme a vontade de Deus. Muitas vezes eu saio de um momento assim, eu nem durmo direito, falando que porcaria, se fosse para ir lá podia ter ido outro, que porcaria que eu vou fazer, o que faltou? Aí, isso é bom também para você pensar, né? Nossa, será que faltou mais oração? Faltou mais preparo? Né? O que faltou? Faltou eu estar na hora, porque aí é igual o Braz falou agorinha, né? Você prepara. Aí tem hora que você não quer fugir do seu esquema e na verdade o Espírito Santo fica te movendo para fazer uma coisa que você não faz, aí depois você arrepende, fala, nossa, eu não fiz porque aí o Espírito Santo ilumina. Entendeu? Você preparou, você rezou, às vezes na hora é diferente você não rezar nada, não preparar nada, talvez não é ele que está lá iluminando, aí eu sei que está na sua doidura lá, mas você preparou, estudou, rezou, aí às vezes na hora lá ele vai conduzindo de uma forma diferente, e às vezes a gente não está aberto para isso. Então vamos supor, aí minha pregação não foi tão boa assim, o pessoal ficou lá, pela cara você vê que, né, não foi tanto assim o que Deus queria. Aí vem o Braz depois de mim. E aí ele faz a pregação, a melhor da vida dele. E o povo fica louco e não sei o quê. Aí olha só, né? O que a gente tem que fazer? Eu tenho que ficar feliz, por quê? Porque a mensagem de Deus chegou. Se não foi por mim, ótimo, mas chegou. Agora, só que não é isso que acontece. Normalmente, aí o cara, no caso eu aí, vou falar, mas que droga, né? Olha lá, o pessoal gostou mais do dedo do que eu. Ah, então como é que ele fez? Aí ele fez assim, então agora eu vou imitar, fazer igual, a pregação igualzinho ele fez. E isso não dá certo. Primeiro, porque cada um tem o seu jeito de pregar. Segundo, porque assim, eu mesmo, já teve uma vez que eu fiz uma pregação lá que o povo ficou louco, assim, caraca, que pregar. Fui repetir, foi uma porcaria. Então, assim, não é assim, tudo depende de clima, de momento, do que acontece, da música que entrou na hora certa, é uma série de fatores, ou seja, não é a gente, é Deus que faz o negócio acontecer ou não acontecer. Então, esse negócio, né, é uma coisa que eu acho que tem que acabar. E aí eu penso exatamente, né, em muitos exemplos bíblicos que a gente tem, né, de coisa assim. Por exemplo, um dos que eu mais gosto, né, tá lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, né, que é a morte do diácono Estevão.
Levaram Estevão lá, porque Estevão pregou a verdade, né? Que é uma coisa, né? Aliás, né? Anota aí pra gente falar depois, mais tarde. A gente tem que pregar a verdade. A gente não deve pregar... Tá aí, né? A gente não deve pregar para agradar, para ficar famosinho, para a pessoa gosta de mim porque eu prego o que os outros querem ouvir. A gente tem que pregar a verdade revelada por Jesus. Doa quem doer. E aí tem hora que, né, tem gente que vai revoltar. O Estevão fez isso lá em Atos dos Apóstolos. Ele pregou a verdade, o povo se enfureceu, levou ele para fora da cidade e começou a apedrejar. Vamos matar ele aqui. E realmente ele morreu. Só que antes de morrer, ele compôs uma música, né, que chama O Céu Se Abre, né? Hoje o céu se abre pra Deus. O povo acha que foi o Valmir Alencar, né? Valmir Alencar achou o escrito do antigo, né? Não sabia que era dele, não. Não, eu acho que é Gil Monteiro. É Gil Monteiro? Eu acho que é. Não Ah, tá, é. Não, mas eu escuto o Valmir Alencar cantando, achei que era dele. Mas não importa aí. Então, sim, na verdade, por que eu falo, né? Porque lá na passagem bíblica fala que ele olhou o céu, viu o céu aberto, viu a glória de Deus. Então, assim, eu acho que até essa parte da música realmente deve ter sido inspirada nessa passagem. E aí, ele olhou, né, para Jesus de joelhos. E a última coisa que ele falou antes de morrer foi: Senhor, não lhes leves em conta esse pecado. Os caras estavam matando ele e ele falou: Senhor, não leves em conta esse pecado. Ou seja, o que ele estava preocupado? Com a salvação de almas. E é isso que às vezes o pregador não está preocupado, com a salvação de almas. Por isso, às vezes, a pregação, às vezes, bonitinha, só para agradar, só para ser uma coisa que fica famosinha e tal, e não está agradando a Deus, porque aquela pregação vai levar as pessoas para o céu. Tem pregação que às vezes vai levar para o inferno, né? Porque a pregação do amor, o amor é uma coisa difícil demais, assim, na pregação, né? Porque a pessoa, às vezes, prega o amor de uma forma que fala que, às vezes, até alguns pecados, não importa que você ame, pode pecar à vontade, e aí, então, às vezes, pode até levar pessoas para o inferno e, né, quer dizer, a pregação vai ter efeito contrário. Até falando disso aí, né, eu fui pregar esse tempo atrás em outra cidade, até falei disso na pregação. Falei, hoje em dia, os pregadores estão mais preocupados com a roupa que veste, com o estilo que eu vou apresentar, jovem tá com calça rasgada, com boné para trás, tá dentro da igreja pregando, porque ele tá preocupado com o estilo, com o que eu vou falar, o outro vai chorar, e se esquece de pregar a verdade, né? É igual jogador de futebol, né? O jogador de futebol, às vezes o cara nem ganhou nada na vida ainda, nem nada, aí vai pintar cabelo de não sei que cor, fazer tatuagem não sei do que. Quer dizer, né, não que seja errado, assim, é outro mundo, mas só para comparar. O cara às vezes preocupa mais com coisa do que com jogar bola. É o pregador. Às vezes preocupa com mais com outras coisas do que com pregar. Com a salvação, né? Com a salvação. De falar a verdade, porque hoje em dia, infelizmente, tem essa não digo a maioria, ou talvez seja, né? Mas assim, essa questão, não está preocupado com a verdade, está preocupado com falar o que o outro vai dizer. A gente falava disso, eu e Jean. Muitos pregadores estão preocupados com o que eu quero falar o que vai agradar o outro. Ai, porque não sei o quê. Aí começa com pregação motivacional, com pregação coach, você consegue. Vira palestra, né? Nossa. Porque uma das coisas que a gente até pensou antes de começar... Põe o microfone na boca, gente. Assim tá bom, né? É tipo assim, o cara ele tem que buscar a verdade e viver a verdade também. Porque assim, a gente tá falando desses caras que tá preocupado mais em encher os salões, assim, né? Tipo, a igreja, muitos nem pregam mais em igreja, né? Mais pra fazer público mesmo, né? Mas depois daquela ali, fala aquele tema, beleza, o cara pode ser até inteligente que for, tem uma boa retórica e tudo mais. Depois ali o cara é uma desgraça eterna também. Ele não vive aquilo que ele prega. Acho que pra mim é uma das coisas que eu mais tô revoltado, assim mesmo. Então, aí tem uma coisa que a gente tem que... Porque assim, aí eu concordo totalmente com você, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem aquele pregador novo que tá escutando aí o podcast, que tá inconformado, e aí ele pensa... Porque assim, tem aquela pessoa que tem a boa vontade, ela quer fazer as coisas certinho, não quer pecar, mas assim, nós somos humanos. Não, sim, então, mas é porque às vezes aí o novinho, ele pensa assim, nossa, eu caí em pecado, então não posso pregar. Não, não é assim. Né? Então a gente tem que separar isso. O que é o pecador e o santo?
O santo não é aquele que não peca, o santo peca. Só que o santo, ele está buscando o caminho da santidade. Então ele sabe que ele peca, ele se arrepende, ele vai procurar confissão, ele vai procurar estar com Deus, ele vai procurar ter o ódio pelo pecado para não pecar de novo e vai esforçar. Às vezes não vai conseguir, mas é aquela luta de todo dia. Pecado é isso, né? Agora, o pecador é o que desiste. Ou seja, o pecador é aquele assim, eu acho que isso aqui nem é pecado. Aí é o que você está falando, né? Porque aí tem gente que, né, vive um determinado pecado e vai pregar mesmo sendo o pecador. E assim. vai buscar outras pessoas para viver o mesmo pecado que ele também. É o caso de Jesus com a mulher adúltera, né? João 8. Jesus, negócio de atirar pedra, quem não tem pecado atira a primeira pedra, o povo sai tudo, Jesus fica. Aí tem aquele pregador que é só o da primeira frase de Jesus, né? Jesus vira para ela e fala, eu também não te condeno. Então tem gente que só prega isso, eu também não te condeno. Só que Jesus depois fala, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então a gente tem que falar o contexto todo, né? Não adianta você também querer fazer a sua interpretação e cortar também versículos, né? Então nesse caso específico Jesus fala, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então essa é a ideia de Deus pra gente, é esse esforço pra gente não pecar mais. Eu penso muito quando eu vou preparar uma pregação que o que eu tô falando, o compromisso que eu tenho com a verdade, ele tem que confrontar a pessoa. Então, assim, o que é confrontar? Não tô falando, nossa, você é desgraçado, você não. Mas, assim, tem que causar algum confronto dentro de mim. Nossa, eu consigo entregar a minha vida a mais para Jesus, eu consigo lutar contra esse pecado. Tem aquilo que você falou, às vezes, a gente não sabe quem vai na pregação. Então, tem pessoa que vai lá que talvez, sim, tá porque tá. E, sim, você tem que pregar a verdade com autoridade também, com ousadia, para que isso confronte a pessoa. Fala, caraca, né, Deus tem um plano para mim, Deus tem um chamado, uma santidade para mim, Deus tem... Né, isso que você falou é muito importante, inclusive, para trazer para perto. Porque isso aí não é só no pregador. Às vezes você vê até nos padres, assim, tem excelente... A maioria dos padres é excelente, assim, nas homilias, né? Quando vai pregar também em outros momentos, sem ser na missa. Mas, assim, às vezes você vê aquele que prega uma coisa tão longe, como é o caso do pregador. Ao invés de trazer o negócio ali, né, fica divagando demais, fica naquele trem longe, e aí é aquela coisa que às vezes nem acrescenta, né? Então, como é bom assim quando você vê, né, por exemplo, um padre, né, que faz você ali sentir que aquilo ali é para você. Porque às vezes você vê um também, ou outro, né, que você faz uma homilia ali em cima de um assunto ali daquele final de semana da liturgia, que você se sente longe e aquilo lá não muda nada a sua vida. É o mesmo caso do pregador, né? Então, Marcelo Braz vai lá pregar, ele pode ficar divagando uma coisa longe ali e aquilo ali não vai mudar a vida de ninguém. Agora é exatamente isso, quando você traz, você confronta, primeiro para você mesmo, para poder confrontar para o outro, e traz ali para um negócio concreto, né? Então pode ser algo que vai mudar. Então sempre é bom trazer para o lado concreto, né? Não ficar, tipo assim, já começa até no palavreado, né? Quando você fica falando muito em terceira pessoa assim, né? Porque as pessoas hoje em dia estão muito assim. Então, quer dizer, não é para mim. As pessoas estão, não sou eu que estou. Né? Não, você está muito assim, né? Você está pecando. Aí, quer dizer, a pessoa já começa a... Nossa, sou eu mesmo, né? Então, até a forma de falar. Né? Normalmente, a pessoa que divaga muito, ela fala muito em terceira pessoa. Né? Ou não só em terceira pessoa, assim. O mundo está muito ruim, as pessoas estão com muito ódio no coração. Então, olha só, não somos nós que estamos com no coração, é o mundo, entendeu? Né? Agora não, se eu quero fazer, né? Nós estamos odiando bastante, porque a gente chega na rede social, então quer dizer, é nós aqui mesmo, não é os outros lá. Então, eu acho que isso numa pregação é muito importante, assim, a gente trazer pra gente, porque a gente também peca, né? A gente também erra. Se incluir, né? Lógico aí. Senão o povo olha e fala, nossa, é santo demais, né? E aliás, isso acontece muito. Tem muita gente que acha que tem os dois lados, né? Tem aquela pessoa que acha que você é santo demais e tem aquele outro lá que de repente já viu você pecar ou já ouviu alguém falar que o outro falou que não sei o quê e aí acha que você é a pior pessoa, que você é hipócrita e não sei o que lá. Aconteceu isso comigo uma vez. Não, a pessoa me viu pecar, por mais que a gente seja miserável, mas eu lembro que na época de grupo de jovens tinha uma pessoa que não gostava de mim de jeito nenhum, né? E aí as pessoas viravam para todos os meus amigos e falavam assim, eu vou provar pra vocês que o Marcelo não é esse santo que vocês acham. Vou tirar a massa dele. Vou tirar a massa dele. Aí um dia eu virei pros meninos, sentei e falei,
fulano de tal fala que eu não sou o santo que vocês acham. Eu falei, e ela tá certinha. Concorda com ela, porque eu não sou o santo O que ela falar de mim é verdade. É verdade. Se vocês quiserem saber mais, pode me perguntar que eu tenho muitas... Porque assim, às vezes a pessoa olha pro pregador e ela acha que a vida dele é perfeita, que reza demais, que é santo demais, e não é, né? Os pregadores... Outro dia você falou um trem desse, né? Eu vi você falando um trem desse outro dia, não sei se foi no Instagram, você falou exatamente uma coisa dessa aí. De pecador, que eu não sou santo igual o povo acha. Mas só, esse negócio aí é massa. Você ter uma pessoa dessa que, né, tipo assim, a pessoa que fica, vou provar que ele não é o cara. Isso é excelente. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que isso foi uma das coisas que te ajudou a ser quem você é. Uma cara que busca santidade. Você não é perfeito, eu sei que você é, né? Mas assim, mas olha só, talvez se não tivesse tido esse cara aí, talvez você não estava no caminho da santidade que você está, porque você, querendo ou não, mesmo inconsciente, lá no fundo você fala, tá bom, também vou provar para esse cara que eu sou de Deus mesmo, né? Então, assim, mesmo quando não é uma coisa exterior, mas no interior você fala, não, o cara tá falando de mim, então eu tenho que ser melhor. Então, acaba que você se cobra mais. Então, é bom ter alguém assim. Porque pra mim, tipo assim, igual a gente tava conversando, né? Falando sobre terapia, psicoterapia, né? E acho que nesse sentido tem muito a ver com o pregador. Por exemplo, até a gente estava conversando e falou, conduzir as pessoas na qual você está pregando, na qual você vai pregar, para lugar que você já foi, porque você vai ter propriedade para falar disso, tanto que é certo como é errado, e para lugar que você quer ir também. Claro, vamos colocar na nossa realidade assim, quero ir para o céu, então eu vou ajudar as pessoas a ir comigo também. Se eu não consigo ir sozinho, pelo menos agora vai ter muito mais gente ir comigo. Mas eu preciso pregar bem para essas pessoas, não convencê-las, mas falar assim, olha, existe esse caminho é concreto e vamos junto comigo, né? É isso que eu acho que falta muito também. Desses pregadores, de alguns pregadores, querer também a santidade e não só exalar a santidade, entre aspas. Não, ser santo é isso, mas é vocês que tem que buscar. Vou seguir sozinho aqui mesmo e tal. Eu acho que é chamar todo mundo junto, né? Pra ir junto. Eu acho que assim, acho que a São José Maria Silva fala primeiro o homem, depois o primeiro o homem, depois o santo. O santo, né? Então, eu acho que é essa questão, assim, a gente buscar ser o mais humano possível, porque de fato os santos eles são homens e mulheres que assumiram o chamado de Deus, assim. Que às vezes tem esse porém, como a gente tá falando, que a pessoa acha que é alguém extraterrestre, né? Não. E é ser jovem, né? Por exemplo, eu jovem estou pregando, eu tento ser o mais jovem possível, né? Eu lembro sempre de São Paulo falando, né? Me fiz gregos, sei lá, foi falando, me fiz tudo para todos. Então, sim, eu penso muito nessa questão. Então, como eu falo muito para jovem, eu tento me incluir o máximo na realidade deles. Então, eu sou jovem, eu gosto de sair com os meus amigos, eu gosto de comer pizza, eu gosto de tomar Coca-Cola, eu gosto de ser gente. E o cara vai ver que é real isso que você tá falando. E assim, eu vou estar nesses lugares, eu vou viver a minha espiritualidade, eu sei aonde eu posso ir também, né? Óbvio, tem lugares que às vezes, não vou lá, porque... Não, tem lugares que não dá. Mas assim, eu sei aonde eu vou e aonde eu estou. Eu sou de Deus porque, né, não dá para separar o Marcelo pregador católico do Marcelo que vai sair com os amigos. Não, eu continuo sendo mesmo Marcelo nesses lugares, na faculdade, na escola. Eu acho que a gente conseguir trazer a santidade, ela é algo muito... É um chamado de Deus, assim, é complicado você chegar nela, a porta é estreita. Mas eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas que é possível, né? Sim. Porque tem muitos pregadores que pregam uma santidade assim, que por mais que seja difícil, é muito distante, não vai conseguir. Então tem muito jovem que falar, não vou dar conta de ver isso aí. Se ele que está pregando não fala que não consegue, o que eu vou fazer então? Então assim, eu acho que a gente trazer para nós, né? Falar, não, é um chamado grande, a porta é estreita, mas a gente consegue, né? E sim, levando Deus a sério, né? Acho que é isso, assim, mostrar para as pessoas que não somos extraterrestres, mas nós somos homens e mulheres que vivem o chamado de Deus no mundo. Dia a dia. Né? Acho que é isso, né? Mas o que você acha? Eu acho que é isso aí. Eu estava pensando aqui, vamos criar uma situação aqui, vamos inventar uma situação e aí vocês falam o que vocês acham. Imagina um cara, vamos pegar um cara jovem, um pregador, homem, jovem, né, tipo mais novo que o Marcelo, assim, um pouquinho, que está começando no mundo da pregação, e aí ele tem uma namorada,
E o cara é um bom pregador, assim, prega bem, assim. E aí ele vai, não por escolha própria, né, não por caída, ele não vive a castidade com a namorada. Porque ele acha que o mundo de hoje está mudado, que não precisa viver, não é por fraqueza, é por... entende? Essa é a diferença assim, do santo e do pecador, né? O santo é aquele assim, nossa, caí lá com a namorada, não queria ter caído, né? Mas agora vamos ver a santidade. Quer dizer, começa de novo, isso é santidade, né? Agora o pecador não, a igreja não muda uns trem, quer que a igreja mude uns trem, né? Por que não pode? Eu amo minha namorada. Então aí o cara vai, dorme com a namorada normalmente, né? Vive todo dia assim, toda semana, ele vai lá e dorme com a namorada. Porque ele acredita que não é errado, né? Não é porque ele caiu no pecado, não. Ele acredita que é certo. E aí ele vai lá e prega, né? Sobre vários temas. Beleza, se chamar ele para pregar sobre a castidade, eu espero que ele não vá aceitar, né? É isso que eu falei. Mas assim, e aí, o que vocês acham? Aí, se ele for pregar sobre outros temas tranquilo, e aí ele só não prega sobre a castidade porque ele não vive a castidade, mas o resto que ele vive, por exemplo, imagina, ele vai na missa, não só domingo, ele vai todo dia na missa, acho que não deve comungar, né, porque não vive a castidade, mas assim, então aí chama para pregar sobre a missa, ele vai lá pregar, porque a missa ele vive, ele vai todo dia, mas a castidade não? Ou seria errado, por exemplo, ele pregar porque ele não vive algo que é um dos mandamentos? Pra mim é errado, porque pra mim a igreja não é um supermercado. Você vai, põe o carrinho que você quer e deixa o que você não quer. Não. Acho que o que a gente precisa entender é que não é Cristo que tem que se conformar a mim, né, se formar de acordo com a minha pessoa, não. É eu que tenho que me configurar a Cristo, não Cristo tem que se configurar a mim. Então, se eu assumo Cristo, falo que eu sou de Jesus, então tem que ser por inteiro. Pra mim é errado. Se o cara tem um pecado público ali, não tem como, porque não condiz com aquilo que ele prega. Porque Jesus ele pregou com autoridade, falou para os discípulos, se vocês não quiserem me seguir também, a sua doutrina é dura, velho. É dura, mas beleza, se vocês quiserem me abandonar... Foi o evangelho de outro dia agora. Então, pra mim mas só o ruim disso é que às vezes as pessoas que chamam nem sabem, né? Por exemplo, o cara tá lá, cai em pecado com a namorada, não fala que tá dormindo com a namorada, prega que tá vivendo um namoro santo, mas tá dormindo com a namorada. Aí você vai chamar esse cara pra pregar sobre castidade. Tem uns caceta ainda. Então, tem isso, eu acho que é o pior isso. Porque quando você sabe, aí já é erro de quem chama, eu acho já. Tipo assim, o cara tá dormindo com a namorada lá, mas é amigo meu, ninguém conhece ele aqui não, vou chamar... Então, aí tem que tomar cuidado com o outro lado, né? Por exemplo, que às vezes acontece também. Por exemplo, o cara, não é que ele... Agora vamos um outro caso, diferente desse. O cara, ele não dorme com a namorada, né? Mas um dia ele caiu e dormiu com a namorada, aí vamos supor que, né, o cara era o Marcelo, ele é muito amigo do Jean, ele conta, nossa, Jean, pequei, dormi com minha namorada, mas eu já arrependi, confessei, e o Jean, beleza, aí só que aí o Jean comenta com o Vitor ali, que é amigo dele, e aí o Vitor comenta com um cara que é o coordenador do grupo. Aí o coordenador do grupo acha que, então, o cara dorme com a namorada direto e aí exclui o cara. Isso acontece também, né? Sendo que, assim, uma falha todo mundo tem, porque todo mundo é humano, aquela coisa toda, né? Mas, assim, nesse outro caso que a gente estava falando, eu concordo, assim, com o Marcelo, porque, assim, eu sou muito devoto de São Francisco, né? E São Francisco, acho que todo mundo conhece uma frase que ele fala, que é assim, pregai o evangelho o tempo todo, se necessário use palavras. Né? Então, assim, isso parte da ideia que, assim, a pregação, ela não é palavras, assim, eu tenho que tentar viver o Deus na minha vida. E se algum dia tiver uma oportunidade, alguém chamar, eu vou lá tentar testemunhar isso, pregar, né? Mas antes disso, eu tenho que tentar viver. Não que eu vá conseguir sempre, porque a gente falha, mas a gente tem que esforçar por isso. Então, esse esforço, às vezes, custa muito. A gente falha alguma vez na vida e aí você tem que lutar contra qualquer pecado que seja. E tem muito pecado. Tem o pecado de falar mal dos outros, tem o pecado de inveja, tem o pecado de muita coisa, assim.
E assim, todo mundo, né? E aí trazendo para o lado assim, do pregador, todo mundo tem algum desses pecados. E aí você tem então que lutar contra isso. E essa luta é complicada, né? Por isso São Francisco ele falava, e São Francisco ele tinha os métodos assim, nada ortodoxos assim, né, para purificar os pensamentos, porque o pecado começa com o pensamento, com o desejo, né? E Jesus mesmo fala, né? Aquele que deseja possuir uma mulher já adulterou com ela em seu coração, por exemplo. Então, quer dizer, outro dia também no Evangelho Jesus falou, né? Que ele falou que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Jesus falou que mancha o homem não é a sujeira de fora, mas a sujeira de dentro. Né? Então, São Francisco, ele vivia lá na Europa, nas épocas de inverno, lá é frio pra caramba, e ele rolava na neve, assim, quando ele tinha pensamento impuro. Então, assim, ele tinha a forma dele. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Qual a forma que a gente tem, né, para largar quando a gente tem, por exemplo, pensamentos impuros, né? Porque a raiz do pecado já começa lá atrás, né? Talvez antes da ação. Qual o nosso método? Talvez não precisa ser rolar na neve como São Francisco, mas pode ser o quê? Né? Ou se jogar sem camisa nos espinhos da rosa, né? Como ele fazia também. Então, assim, o que a gente pode fazer? Né? Os santos mesmo, eles eram bem radicais. Né? E hoje em dia a gente vive um mundo que acha ruim quando você é radical em alguma coisa. Né? Mas assim, ser de Jesus tem que ser radical. Né? Se não for radical, não é Jesus. E aí, vide o exemplo que o Marcelo deu, que é as últimas frases do Evangelho de João, capítulo 6, né? Que fala, né, que quando Jesus faz o discurso sobre a Eucaristia, quem não comer essa carne, não beber o meu sangue, não terá a vida eterna, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue, fala tudo isso, e aí fala, desde então muitos deixaram de o seguir. O povo vazou, falou, sua palavra é muito dura, quem pode admitir? E aí sobrou só Jesus e os apóstolos, ele não passou a mãozinha na cabeça não, ele falou, vocês também querem ir? E aí, duro demais, vocês também querem ir? Ou seja, até os apóstolos, que eram os mais íntimos, Jesus falou, ó, liberdade, você não quer seguir, é dura a palavra para vocês também? Tchau. E aí Pedro faz aquela profissão de fé, né, famosíssima, né, falou, a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu acho que quando a gente tem uma experiência com Jesus, né, de verdade, porque falar que tem experiência com Jesus, todo mundo que é cristão normalmente fala, mas eu falo assim, talvez 10% de todo mundo teve uma experiência com Jesus. Uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, ela consegue levantar e deixar um pecado para trás. Uma pessoa que não teve não consegue, aí ela vai ficar escravizada por aquele pecado e vai começar a cometer aquele pecado com frequência. Então, né, é isso. A quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Se só Jesus tem palavra de vida eterna, então eu posso largar qualquer coisa por causa de Jesus, inclusive, principalmente, o pecado, né? Aquele pecado de estimação. A gente não vai ter o pecado de estimação. Você vai pecar, você vai errar em muita coisa, mas você vai cada dia procurar melhorar e não cair naquilo ali de novo. E assim, a gente falando de pregação e tudo, desse compromisso com a verdade, da doutrina do Jesus, aí eu tô viajando aqui lembrando, né? E hoje, assim, em contrapartida, a gente tem um obstáculo, porque hoje, por conta do relativismo, então é muito complicado você chegar em lugares, né? Tem até padres que fazem homilias falando da doutrina mesmo de Jesus, o que é certo, o que Jesus fala que é certo, e sofrem represálias, assim, de quem tá participando, que não sei o que, porque hoje o mundo tá tão relativista que, assim, dependendo do lugar que você vai, se você falar qualquer coisa lá, você é excomungado, porque, cara... Eu tenho lugar e tem até grupo, até aqui de Anápolis, que não me chama. Porque eu falei coisa que eles não queriam ouvir. Então, eu acho bom. Eu acho bom. E já fala isso, se você estiver assistindo aí, se você me chamar, eu vou falar a mesma coisa de novo. Porque eu vou falar a verdade. Vocês querem que faz né? Quer que passa a mãozinha na cabeça e fala que o seu pecado tá certo? Tá, não. Quer moleza, senta no pudim. O seu pecado. Tem gente que não chama. Tem uns que não chamam porque, assim, às vezes a gente prega ruim também, tá, né? Aí, mas tem, assim... Mas, assim, tá muito difícil, né? Porque hoje tem lugares que você vai que, às vezes, você fala alguma coisa, o povo te crucifica. Não, que isso aí é ultrapassado, que não sei o quê.
E tá complicado. Eu não sei se foi pra você ou se foi pra você, não sei se foram chamados pra pregar em algum lugar, não sei se foi pós-renascer, alguma coisa, que eles falaram aquilo que vocês já não podiam falar. Ah, não foi eu. Foi mas você. Aconteceu comigo isso também. Mas não foi o A pessoal. galera te dá uma lista de, ó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, porque a galera aqui faz isso. Fala pro Marcelo não pode falar disso, porque chamou o louvor entrar pra pregar, né? Fala pro Marcelo não falar disso, porque aqui a gente aceita todas as pessoas ó. e assim, a gente gosta de falar do amor. Fala pra ele não falar sobre radicalismo, isso tem. Aí pronto, eu fiz a pregação do jeito que eles pediram, no final eu falei, então, o negócio é, todos nós precisamos ser radicais. No evangelho a gente tem que ser radical. Para ser de Deus a gente tem que ser radical. E eu fui explicar o que é radical, porque se você for pegar, né, literalmente o que é radicalismo, é uma pessoa que tem raiz. Então como que eu posso dizer que eu sou de Jesus se eu não tenho raiz em Jesus, né, e ali sendo alimentado pelo pão da vida, eu sendo nutrido por ele, eu me converto e configuro a ele. Então eu falei, pô, velho, então radicalismo é você ter raiz em Jesus. Se você não tem raiz em Jesus, não adianta nada você fazer as outras coisas. Ficar falando, vamos falar de amor. E ninguém levantou e saiu não, tal. Olha, eu já vi as caras fechadas e tudo, mas... Uma vez uma menina foi me chamar para pregar lá no grupo dela e aí me passou quase que o roteiro. Assim, ó, o tema é esse, a passagem bíblica é essa, e aí é para você falar isso aqui. Cara, sempre deve ter mandado um áudio de uns 15 minutos assim, explicando. Aí quando acabou eu falei, por que você não prega? Você já tá com a pregação pronta. Aí o dia que tiver uma outra pregação que não tá pronta, você me chama. Eu falei desde jeito pra menina. Aí ela falou, não é isso não, isso é só uma sugestão. Ah, então beleza. Aí fui lá, eu fui, fiz outra passagem bíblica, porque aí o que o pessoal não entende é isso, assim. Tem gente que é legal, às vezes tem um grupo de oração dentro do grupo ali que reza pelo momento, mas assim, tem que passar ao pregador uma sugestão, porque às vezes o pregador não está inspirado naquela passagem, né? Então, mas tem gente, não, a passagem que a gente rezou em oração e a passagem é essa. Cara, mas... Como é que você chega lá e não fala mas às vezes você não está inspirado naquela, às vezes você tem uma outra que a sua pregação vai fluir muito mais. E divulga antes isso ainda, né? Ah, o Mário Sérgio vai vir pregar, o Marcelo vai vir pregar e vai falar desse tema, diz do evangelho. Aí você chega lá, você falou, não, acho que posso falar de outra coisa também. Você fala diferente, aí você sabe culpado. Você me fez lembrar de uma outra situação que acontece muito, em grupo de oração principalmente. Né? Um grupo de oração chama você para falar de qualquer coisa, né? Um tema lá qualquer. Aí beleza, você chega lá, aí o grupo de oração normalmente antes da pregação tem um momento de oração, um louvor, um treino. Aí vai a pessoa lá, o coordenador do grupo, né? E fala, assim, primeiro, só te dá 15 minutos, 20 minutos, que, né? É mais tempo do que o tempo que você gasta de ir da sua casa até o lugar. Aí, mas beleza, o tempo, né? Adapta ao que tem. Mas aí a pessoa vai, aí faz um momento de oração de 1 hora. Você tem 20 minutos para fazer a sua pregação. A pessoa faz um momento de oração de 1 hora pregando, não é um momento de oração. É as pessoas de olho fechado aqui, trem, toca a musiquinha, e ela vai lá e começa a pregar sobre o tema. Aí ela fica 1 hora pregando sobre o tema, aí acaba, faz a oração, senta todo mundo, e aí agora chama o pregador. É muito estranho. Quer dizer, né? A pessoa é diferente um momento de oração de uma pregação. Então, assim, uma coisa que eu percebo muito que acontece, muitos grupos estão tentando reduzir tempo de pregação e eu sou totalmente contra isso. Por quê? A pregação ela é importantíssima dentro de um grupo. Um grupo tem vamos supor, a maioria dos grupos reúne por 2 horas. Você tem 2 horas de grupo, você vai ter 20 minutos de pregação, tem alguma coisa errada nesse grupo. Você entende? Por quê? Né? Porque aí entra, às vezes, aquela coisa que é o sentimentalismo espiritual. Eu tenho certeza que um grupo que é de 2 horas e a pregação é só 20 minutos, vive muito sentimentalismo espiritual. Né? Porque a pregação ela é muito importante. Tá bom, você não quer ter 1 hora de pregação, beleza, pode ser 50 minutos, 45, mas agora você vai ter 20 minutos de pregação. E 1 hora e 40 do quê? Né? Ah, mas o grupo é de oração. Tá bom, mas você pode fazer oração, mas
a pregação dentro do grupo de oração ela é muito importante. Você vai para um culto protestante. O culto protestante tem momento de oração, mas tem uma pregação grande ali também, porque a pregação é importante. Sem a pregação é o que cria a raiz. Né? A pessoa não cria raiz pela oração. A oração é tipo, por isso que eu falo sentimentalismo. A oração é aquilo que naquele momento ali te coloca a pessoa ali. Mas na hora também que mudar de ideia, vai embora. A pregação é aquilo que, né, vai ter algo ali, espero que tenha, né? É o que vai fazer as pessoas pensar depois, né? Confrontar, vai deixar as pessoas inconformadas. Então, assim, cada grupo tem o seu horário, mas se você tem 2 horas de grupo, pensa direito, assim, quanto tempo, 20 minutos de pregação num caso desse é muito pouco. Lá no Louvor nós estamos fazendo o contrário, lá no Louvor a gente dá 1h20 pro pregador, então ele tem, aí ele divide como ele quiser, né, mas a gente pede que tenha uma oração, ele conduzir uma oração no final, ali com o tema, né, de acordo com a pregação, porque a gente vê tipo isso, 1 hora de pregação e 20 minutos de oração. Aí isso é o sonho de todo pregador. Todo pregador vai querer ir lá pro... A gente conduzia a própria oração da pregação. Não, a gente chamou uns pregadores lá, tudo assim, aí falou, nossa, vai ter 1h20 e tal. Então, Mas os caras, sério? 1h20 tempo que Mas você isso pega. tudo? Isso tudo, fala, então, porque pra nós, Dou assim, conta disso tudo, não. Isso porque a gente faz o louvor antes, a gente reza com o povo antes, a gente faz isso aí o quê? Meia hora. A gente reza bem com o pessoal antes. Então, assim, rezou. E depois continua. Aí o cara faz 20 minutos de oração, vocês vão lá. Aí o cara, é uma coisa massa, assim, continuar. Ou então, se você tá inspirado, vai lá. Isso aí eu nunca tive problema. E tem pregador que tem problema. O cara acha que o momento é dele, né? Cara, né? O chileno é um cara muito massa, assim. E assim, o chileno eu já dei toda da liberdade pro cara, acabou, né? Então, o chileno Dá uma liberdade uma vez. já teve renascer, assim, que tava no momento lá, o chileno entrou e assim, mas porque eu dei a liberdade para ele. E assim, eu acho excelente. Porque assim, o momento é meu, a pregação é minha. Não é. Talvez, né, deixa ele falar lá. O Espírito Santo tocou aí para falar, igual o momento de oração. Então, igual você deu o exemplo aí do seu grupo, né, do louvor. Por que não outra pessoa pode ir lá conduzir um momento de oração junto, um fala, outro fala, não, até na pregação. A pregação às vezes é um pouco difícil, porque está seguindo uma linha de raciocínio, é mais difícil, mas não é impossível também. Né? Então, a gente não pode ter esse apego, assim, o momento é meu, a pregação é minha. A gente tem muito apego, às vezes, por essas coisas e... Vaidade também. É vaidade demais. Falando em pregação... Não, eu ia falar vaidade, mas não é vaidade, não. Você pregou durante a pandemia? Muito pouco. Porque... Não, Durante a pandemia mesmo, assim, não, né? Mas nas redes sociais você tá rede social, né? eu falo assim, desculpa, né, também. Presencial. Durante a pandemia, nas redes sociais. Na sua rede internet, social, eu fiz umas lives, no começo mesmo da pandemia, em 2020, quando começou, aí eu comecei toda semana, mas depois eu vi que o pessoal não parava quieto, o pessoal não consegue, assim, é muito difícil. Quem entra ali numa pregação de rede social e a pessoa fica entrando, saindo, e vendo várias coisas. Então era muito entra e sai. Aí eu parei. Aí depois eu comecei, mais para o fim do ano passado e esse ano, eu comecei a fazer umas lives de oração. Aí esse eu via que o público era mais fiel. Tanto assim, eu fazia sexta-noite, a pessoa que estava na sexta-noite de semana passada estava nessa de novo e na que vem. Então, assim, o público estava sendo bem fiel. E, lógico que tinha os que entravam e saíam, mas tinha, assim, pelo menos uns 20, 25 que ficava do começo ao fim. Então, aí eu vi. Então, tem um público, assim, mais fiel. Mas aí era live de oração. De pregação já é mais difícil você manter um público fiel, por mais artifício que você tente ali, porque parece que as pessoas às vezes fogem da pregação. E talvez esse é um dos motivos que alguns grupos diminuem. E até porque, como muita gente também não prepara a pregação, não estuda, não reza, e todos os artifícios, assim, né? Comparações, dinâmica, meditação, piadinha, quer dizer, tudo isso você tem que pensar assim para, né? E às vezes muita gente não pensa, então assim, às vezes tem muita pregação que realmente, eu já fui assim em alguns lugares assim, vendo outros pregadores, é lógico que a gente faz crítica própria da gente, né? Mas assim, falando de outros,
Eu já fui em muito grupo, em muito lugar, ou às vezes vi por live também, grupo que transmite, que eu falei assim, que pregação assim, ruim, mal preparada, tá tudo no improviso. Então, assim, tem grupo que às vezes é sempre o mesmo que vai lá e prega, que não chama muito outras pessoas, e a pessoa às vezes acostuma a não preparar, e aí aí a pregação vai ficando aquela coisa maçante, tem uma pregação bem maçante mesmo, né? E aí afasta as pessoas, e aí entra nessa, não, então 20 minutos só, por quê? Porque é 20 minutos de uma coisa muito maçante, se for mais do que isso realmente, né? 20 minutos já é difícil aguentar. Quando você vai numa missa, que a homilia normalmente é 20 minutos, né? Ou até menos que isso. Tem padre que às vezes é um pouco maçante, assim, que você fica incomodado ali, né? Inclusive, nesse caso, a missa, o sacrifício da missa vale muito mais, né? Do que quando é o padre que a gente gosta bastante. Nossa, porque tem uns padres que é bom, né? Nossa, tem uns padres que você vai ali e fala, nossa, dá vontade de ir em 3 missas no mesmo dia para ver ele falar 3 vezes no mesmo dia. E eu tô falando de padre de longe, não, tô falando padre aqui da nossa diocese de Anápolis. Nós temos bons padres. Padres excelentes. O Renascer Online foi muito bom, não foi? A repercussão dele, assim, Foi. de visualização, de pessoas acompanhando. Teve mais, assim, foi dividido em partes, né? Sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde. A primeira, que foi a sexta-noite, foi a que mais teve visualização. Se não me engano, assim, teve mais de 4 mil. Porque as pessoas estavam com saudade já, né? As pessoas que gostam mesmo têm a necessidade do negócio. Aí é uma coisa que eu tô percebendo agora, porque agora, de julho pra cá, assim, tá começando a voltar mais grupo, coisa presencial. E assim, aí eu tô percebendo que o povo tá sedento. Os que estão indo, né, estão sedentos. Isso eu tenho ido em muitos, assim, principalmente agora em agosto, já fui em vários, já tem um monte agendado agora para setembro também, né, de pregação. E todos que eu fiz até agora eu vi assim, um povo bem sedento mesmo. Eu acho que esse tempo de pandemia deixou afastou muita gente, com certeza. Né? Talvez gente que não tinha raiz, gente que, né, na verdade ia só por empolgação, talvez. Mas, assim, tem muita gente que está sedenta. Tá, as pessoas sentem falta, né? Porque eu percebi nessas pregações online que realmente, ou era duas vertentes, né? Ou o pregador, igual você falou, não preparava nada e as pessoas ficavam, não, o que está acontecendo aqui? Melhor eu fazer outra coisa, né? Tô aqui em casa mesmo para fazer outra coisa. Ou também as pessoas já não estava gostando muito da coisa mais, né? Precisou um pouco dessa saudade para poder sentir aquela coisa de voltar, igual tá voltando, e realmente depois que voltou presencial, pelos grupos que eu fui, a galera tá indo em cheio, assim, tá com vontade mesmo, e pergunta muito, e aí a gente quer te perguntar, e o Renascer? Vai voltar quando? E aí? Porque me perguntam Não temos muito. resposta dessa pergunta. Sábado passado eu participei, né, como representante do Renascer do CDP, Conselho Diocesano Pastoral, que vai um representante de cada movimento e tudo. E lá a gente aprendeu ali sobre algumas coisas e tudo, né? Mas assim, o nosso querido bispo, né, Dom João, teve um momento ali que ele teve a palavra e deu para ver assim que a prudência dele assim tudo, né? E ele falou bastante, assim, né? Falando para as pessoas se vacinarem, né? Falando para as pessoas continuar tomando os cuidados. Então a gente vê que ele está bem cauteloso assim mesmo, né? E aí já não nesse encontro, mas aí a gente já ouviu falar por outras fontes, né? Que alguns encontros já vêm sendo liberados, principalmente encontros de um dia, que não dorme no local, que não tem muito contato, algumas coisas assim. E o Renascer, ele tem uma particularidade que talvez seja só dele, assim, que além de dormir no local, tem muito contato. Muito contato, né? Então tem coisas que a gente não pode falar porque é segredinho, né? E o segredinho que faz o Renascer ser tão bom. Mas assim, abraço, que é uma coisa que tem muito encontro que tem, né? Assim, a gente gosta de abraçar bastante, que já é um contato bem próximo. E tem no Renascer alguns outros contatos além do abraço que são muito íntimos. Então assim, já vi até alguns padres falando assim que tem que se reinventar, não sei o quê. Mas eu fico pensando assim, eu acho que o Renascer sem isso
não é a mesma coisa. E aí a gente não sabe. Assim, eu estava com muita esperança, né, no começo de 2021, que 2020, assim, pensando até o final do ano, praticamente todo mundo já vai estar vacinado. A gente vê que agora até os adolescentes já estão tomando vacina, né? Então a gente pensou, 2022 já começa a vida normal. Mas eu já estou começando a achar que não vai ser vida normal em 2022. Né? Não só questão de encontro, mas tudo assim, né? Algumas coisas assim que são até polêmicas e muito discutíveis, assim, né? Mas eu não sou da ciência. Aliás, eu tenho 2 formações na minha vida, na área de exatas e na área de humanas. A única área que eu não tenho formação nenhuma é biológicas. O que a gente tem é o que a gente lê, né? Sou curioso, a gente lê muito, a gente estuda também, mas não tem formação nenhuma na área de biológicas, né? Mas eu fico pensando, refletindo algumas coisas, né? Algumas pessoas às vezes chamam de negacionismo, coisa assim, mas eu acho que são coisas que a gente tem que refletir, né? Então, por exemplo, se todos nós vacinamos, né? A gente tem que usar máscara pro resto da vida. Será que tem? Quer dizer, né? Eu não sou da área de biológicas e não sou que vou responder isso, né? Então, assim, tem pessoas muito capacitadas e muito preparadas que deveriam refletir, pensar nisso bem e ter uma resposta científica a esse respeito, né? Agora, se a gente tem que continuar usando máscara, mesmo depois que, imagina que todo mundo vacinou, porque tem gente já falando isso. Quer dizer, mesmo quando tiver imunidade de rebanho, quando todo mundo já tiver vacinado, quando, né, vai ter que continuar usando máscara, aí eu vi, então para que vacinar? Se a máscara todo mundo usando já ajuda bastante. Então, assim, não é um negacionismo, mas são questionamentos que a gente tem que fazer. Todo vírus que chega na humanidade, são poucos vírus que a humanidade conseguiu erradicar. Tem alguns casos de vírus que foram erradicados, mas são poucos. Então, assim, a maioria dos vírus chegam para ficar. Então, assim, eu acredito que o vírus aí do Covid, Corona, sei lá o nome certo dele, ele vai ficar pro resto da vida. A gente tem que aprender a conviver com ele. Como já se aprendeu a conviver com outros vírus aí na história para trás. Lógico que a gente não vai ser louco, a gente tem que tomar cuidado. O melhor cuidado é o quê? É usar máscara, é vacinar? Ou é vacinar e continuar usando máscara pro resto da vida? Isso? Será que é isso? Aí eu já começo a questionar mais. E aí, questão do abraço, por exemplo. Então, assim, a gente não vai poder abraçar nunca mais? Nunca mais mesmo? Tá bom, já estamos 2 anos sem abraçar. Agora vai ser um 3º ano que vem? Depois vai ter um 4º, um 5º? Até quando? Isso é certo. Então, assim, a gente tem que começar a questionar algumas coisas, não para brigar, para ir contra, claro que não, mas para fazer todo mundo pensar o que será que é o certo, o que é o melhor, né? Lógico que a gente quer preservar a vida e, assim, quem é religioso, a gente preserva a vida, mas será que tudo isso é só para preservar a vida mesmo? Né? E precisa disso mesmo depois? Então, assim, o pessoal da área biológica e das ciências teria que responder. Só que a gente vê, até dentro da área de ciências, pessoas com opiniões muito divergentes, né? E assim, não são qualquer pessoa, você vê pessoas, mestres, doutoras, PhDs, pessoas que escreveram inúmeros artigos e que vai para um caminho ou outro. E eu falo isso não só por causa de Covid. A ciência, a medicina em geral, em todas as áreas, sempre tem muita divergência. Eu lembro a minha irmã mais nova, quando ela era adolescente, ela teve um problema grave. Assim, o osso, o fêmur dela começou a apodrecer. E aí, tinham 3 opiniões médicas diferentes, totalmente diferentes. E ela leu, ela pesquisou muito na internet, porque era com ela e tudo, e tinha 3 opções. E ninguém sabia qual era a melhor, não tinha nada concreto. Aí o Espírito Santo iluminou, ela escolheu uma das 3 opções, foi, né, fez lá o que tinha que fazer, o procedimento, e hoje é normal, assim, ela não tem problema nenhum na perna. E ela vê hoje história de pessoas que fizeram um procedimento que outro médico famosíssimo indicava e que perderam a perna, tiveram outros problemas, teve que amputar a perna, outro teve não sei o quê, coisas graves. Então, assim, eram médicos famosos
que tinham artigos, que tinham uma fama e que tinham opiniões diferentes, numa questão de fêmur, por exemplo, né, para falar de outro assunto. Então, assim, a gente não pode ser radical ao ponto de falar, nossa, o melhor médico do mundo é o fulano e ele fala que tem que fazer isso. Isso não existe, né? A ciência, aliás, ela existe através do debate. A ciência vai para frente debatendo, é um divergindo do outro, é um fazendo uma experiência com alguma coisa que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, o que não dá certo elimina, o que dá certo, ó, isso aqui deu certo. Então é assim que surge remédio, é assim que surge vacina, né? Essa vacina que a gente está tomando por aí, ela surgiu como? Fazendo experiência, faz experiência com animais, né? Então, assim, tudo são experiências, até chegar naquilo que talvez é o melhor. Mas assim, eu acho estranho porque nesse momento a gente está de uma forma que a gente está sendo obrigado a fazer algumas coisas e tudo bem, a gente está seguindo, a gente está tendo a humildade assim, de seguir o que falam para a gente fazer, mas o que eu pergunto é até quando? Até quando? Porque, a princípio, eles falavam, né? A gente vai fazer um lockdown, são só 15 dias para achatar a curva. Foi a primeira conversa. E a própria OMS, ela já admitiu muitos erros dela mesma. Isso é público, né? A OMS já admitiu vários erros ao longo dessa pandemia. Então, porque ciência também vive de erro e de acerto, são testes. Agora, o que a gente às vezes pensa é, né? Até onde a gente vai? O pessoal aí, eles estão já pensando aí no futuro, né? Ou eles vão falar assim para vocês, ó, todo mundo tem que vacinar, primeiro era 2 doses, agora tem gente falando que tem que ter terceira dose, mas e aí, depois vai ter a 4ª dose também, vai ter a 5ª, e aí, a máscara vai ter que usar pro resto da vida, mas por que vai ter que usar máscara pro resto da vida? Porque a vacina não está ajudando, porque aí o vírus tem a variação, vem variante não sei da onde, alfa, beta, gama, deltas, né? E aí você então já perde o que você tinha de vacina, assim, eu vejo que isso existe mesmo na gripe comum, né? A minha mãe é um exemplo, minha mãe todo ano vacinava na gripe comum e eu nunca vacinava, mas minha mãe todo ano gripava e eu sou difícil gripar, né? Porque também qualquer doença assim, quando você come bem, quando você dorme bem, né? Quando você pega um solzinho, que também tem a vitamina D ali, quer dizer, tem algumas coisas, o hábito saudável, o exercício. Quando você faz algumas coisas, não quer dizer que você está imune de doenças, mas você tem um organismo mais resistente para algumas doenças e quando você pega a gripe, mas não te derruba, a gripe comum, né? Você pega uma gripe, mas não te derruba tanto. Tem gente que uma gripezinha comum, né? Não o Covid, uma gripe comum derruba, a pessoa fica de cama, né? Então vai de organismo para organismo também. Mas a pergunta é até quando, né? Então, quando você pergunta aí do renascer, eu não sei dizer. Eu só sei dizer uma coisa. Existe um renascer marcado já para o ano que vem, mas não é na nossa diocese, né? É lá na diocese de Irecê, Bahia, né? Na cidade, né? Tem 2 cidades lá que fazem juntos, que é Irecê e João Dourado. Então, até um abraço aí, pessoal de Irecê, se estiver vendo o podcast aí. Que pessoal, gente boa. É lá no sertão da Bahia, um pessoal humilde. E tá marcado lá para o Carnaval de 2022. Esse tá marcado, o bispo lá já autorizou, o padre lá já autorizou, foi confirmado essa semana. Vai até ser colocado ainda no site do Renascer. Então esse Renascer está confirmado, mas é lá em outra diocese, né, lá em outro lugar. Aqui, na nossa diocese, nós não temos nem previsão. Tem Né? que esperar o Dom João aprovar essas coisas. E rezar para que Deus ilumine da noite assim. Assim, a gente vê assim que a pandemia está diminuindo bastante. Assim, os mortos por dia estão cada vez diminuindo mais. Quer dizer, então assim, alguma coisa de tudo aí está fazendo efeito, talvez seja a vacina mesmo, né? Então, a vacina está fazendo efeito, então que ótimo, né? Mas quando a gente vai poder voltar para a vida normal? Ou a gente nunca vai poder voltar para a vida normal? Aí eu já acho estranho, né? Novo normal, né? Novo normal. Algo assustador mesmo. Eu assusto um pouco com esse novo normal. Porque aí o novo normal vai impedir, por exemplo, o renascer, de viver o normal, que não é novo, né? Aí o renascer acaba. Não tem como, né? Não tem como. Eu mesmo tô fora, assim, se o renascer não pudesse ser o que o renascer sempre foi. Né? Porque o renascer, ele é muito essa questão, né?
do contato muito pessoal, assim, de a gente com Deus, mas a gente tem contato com o outro, né? A gente... O tempo todo, Então, o tempo todo. E isso eu acho isso importantíssimo ali. Uma oração que E é o faz pelo diferencial, outro. né? E é o diferencial que você falou que às vezes é o que diferencia o renascer dos outros movimentos, dos outros encontros. Aqueles que falam que o Renascer precisa reinventar, acho que é os outros que precisam, não é copiar o Renascer, mas reinventar aquilo que ele já faz, né? Porque os outros já fazem uma coisa igual há muitos anos. O Renascer tem a alma dele, o estilo próprio dele, e acho que não tem que mudar nada também não. Só a gente rezar agora. A gente espera, a gente está esperando, mas assim, a gente vê umas coisas. Por exemplo, no ano passado ia ter um renascer lá no Paraná, igual teve o primeiro, ia ser o segundo, de Santa Helena. E aí um menino lá que tinha já feito a ficha de inscrição antes da pandemia começar, né, ia ser em julho, a pandemia começou em meio de março mais ou menos, né? Já estava o pessoal organizando, né, porque né, tem uns custos elevados, né, esses renascer longe, porque vai muita equipe daqui de Anápolis. Aí o menino foi e suicidou. Então, assim, aí eu fico pensando, né, muita gente morreu de Covid, mas eu fico pensando, se tivesse tido o renascer, todos os renascer que eram para ter, será que ia morrer mais gente do que não tendo? Eu não sei, eu não sou da ciência, não posso nem responder essa pergunta, né? Mas eu fico sempre pensando. E aí eu fico pensando, aí nós, religiosos, católicos, né? A gente acredita na vida eterna e a gente acredita na morte da alma, com o pecado, com o afastamento de Deus. Eu vou na missa todos os dias, né? Na missa não só domingo, mas todo dia. É uma coisa que eu ando fazendo ultimamente. E eu quase não vejo jovem, nem na missa de domingo. Então, assim, a ideia de preservar a vida física a todo custo, para quem é religioso, vale a pena a alma morrer? Então, assim, a gente não morremos de Covid. Nós estamos aqui, graças a Deus, até hoje. Pode ser que amanhã eu morra de Covid, pode ser, né, que qualquer pessoa ainda morra. A gente não sabe o dia de amanhã, a Deus pertence. Mas hoje estamos vivos aqui, fisicamente falando, né? Mas estar vivo, fisicamente falando, a todo custo, vale a pena a morte da alma? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir. Tem né? gente que está preferindo... Chaves, né? Famoso Chaves. Tem gente que está preferindo perder a vida com medo de morrer, né? O Chaves diz, eu prefiro morrer do que perder a vida. E às vezes a gente fala, nossa, mas é verdade. Porque às vezes a gente perde a vida com medo de morrer. Então, eu vejo muito isso nessa pandemia. As pessoas, principalmente os católicos, os cristãos, tem gente que está com tanto medo de morrer que está deixando de viver. Então, até que ponto isso vale a pena? A pergunta que você fez, até que ponto isso vale a pena? A gente está deixando de viver com medo de morrer. E eu não estou falando que a gente tem que meter o louco, vamos sair, vamos fazer loucura. Não. Gente, mas tem coisas que a gente está deixando de fazer, coisas que são saudáveis, coisas que são possíveis, com medo de morrer. Né? Então, assim, até que ponto vale a pena? A gente não consegue colocar um minuto na nossa vida. Então, até que ponto vale fazer não sei o que, eu vou não sei o que e tal. Eu não consigo colocar um segundo sequer na minha vida. Eu posso não morrer de Covid, mas e se Deus quiser me levar de outra maneira? Então, sim, então tem gente, no meu ver, que está preferindo perder a vida com medo de morrer. E nós, católicos, cristãos, não podemos ser assim. Né? Deus ele nos deu uma vida, a gente tem que buscar preservar, mas a gente tem que acreditar também no eterno. Né? Que Deus ele me fez para o eterno. Então, e aí vale até uma reflexão, né? Será que a gente está pensando no céu, assim, preparando o nosso céu? Né? Porque a nossa vida tem que ser isso. Até tem um pensamento, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha uma foto aqui que o Papa Francisco postou, que eu achei fantástico. Né? Santo Agostinho ele falou, tenho medo que Jesus passe sem me dar conta. E aí o Papa Francisco, usando esse pensamento de Santo Agostinho, falou, é importante permanecer vigilantes porque na vida é um erro perder-se em 1000 coisas e não se dar conta de Deus. Ele falou isso agora, dia 28 de agosto, né, que foi domingo, né, domingo passado. Então Santo Agostinho dizia, tenho medo que Jesus passe sem me dar conta. É importante a gente permanecer vigilante porque na vida é um erro perder-se em 1000 coisas e não se dar conta de Deus. E isso acontece, não é por causa de pandemia não, tá? Podemos até falar de pandemia, mas
Tem gente que se perde na sua família tanto, tem gente que perde no emprego, trabalhando demais e esquecendo de Deus, tem gente que perde nas diversões, nos prazeres e por aí vai. Então, a gente tem que tomar cuidado para não se perder e esquecer do mais importante, não se dar conta de Deus. E quando a gente vê, a nossa vida passou e passou sem Deus. Uhum. E lembrar, né, da eternidade, né? Acho que a gente se esquece muito disso, né? Da eternidade. Nossa alma é eterna, então a gente tem um destino eterno. A gente vai morrer de qualquer jeito. E a gente tem um destino eterno. Se eu não morrer de Covid, eu vou morrer de qualquer outra coisa, nem que seja de veieira daqui, né? Eu vou morrer de tosse. Alguns anos. Mas a gente vai morrer. Então, assim, é lógico que a gente não quer morrer de Covid, a gente toma cuidado, acho que todos nós aqui tomamos todos os cuidados possíveis, né, durante todo esse tempo, mas a nossa vida está confiada em Deus, eu estou buscando espiritual. Por exemplo, né, você que está aí escutando esse podcast, né, qual foi a última vez que você se confessou? Né? Foi antes da pandemia? Você está errado, né? Qual foi a última vez que você foi na missa dominical? Foi antes da pandemia? Desculpa, mas você está errado. Você está errado. Sabe por quê? Se você está trancado na sua casa e não está fazendo mais nada, você está certo, você pode assistir a missa pelo YouTube, tá tudo de boa. Mas olha só, se você sai para trabalhar, se você sai para ir no supermercado, se você sai para ir no banco, né? Se você, eu não vou nem falar de sair para ir no barzinho, não. Não vou deixar isso aí de lado. Mas não acontece. Não, isso não acontece, não. Mas se você sai para trabalhar, sai para ir no banco, no supermercado, mas na missa não pode, você está errado, desculpa, né? Mas isso aí você está fugindo de Deus. Você está sendo igual o profeta Jonas. Daqui a pouco vem a baleia, te engole e joga você lá na praia, meu amigo, né? Vai falar isso nesses grupos aqui, hein? Que vocês forem privados, censurados. Mário, você quer falar mais uma coisa, irmão? Não, mais alguma coisa? Eu queria, a gente pode já ir para as retas finais? Por favor, né? Porque já estamos dando o tempo. eu queria, assim, que você desse uma pequena reflexão para aquelas pessoas que estão, já que o nosso tema é de pregação, nós falamos aqui de pregadores de viver a verdade, buscar a verdade, conhecer a verdade e tanto falar como vivê-la, dá, sei lá, uma reflexão para essas pessoas que já estão aí no caminho como vocês, já estão há muitos anos, ou aquelas pessoas também que querem começar agora também, para ter ânimo, né? Porque, imagina, uma pessoa jovem, como a que você citou, por exemplo, chega um pregador jovem e chega num local lá e é censurado de cabo a rabo, ele chega lá e se ele não tiver um pouco de estrutura, vai falar merda também. Ele é comprado pela própria corrupção do povo ali. Né? Então, assim, sei lá, a gente podia finalizar Sim. com você dando essa... Tudo aqui foi muito natural, né? Não podia finalizar desse jeito, não. Bom, eu vou ler aqui um versículo bíblico que eu separei. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Não só para pregação, mas para o programa. Como é que é o nome desse trem? Inconformado. Então, olha o que fala Romanos 12:2. É o lema desse podcast. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Isso é só um versículo. Romanos 12:2. Vou repetir. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, eu acho que é por aqui. Ser inconformado, não vos conformeis com este mundo. A gente conforma demais. E olha, esse mundo é só uma passagem. A gente não pode conformar com esse mundo. A gente deve ser inconformado com esse mundo. Não ser conformado com o que as pessoas falam, com o que a imprensa fala, as ideologias que aparecem todo dia. E para isso a gente tem que ler bons livros, leia livros, leia livros, leia livros, leia, estude. O catecismo da Igreja Católica não é para ler, é para estudar. Então é de pouquinho em pouquinho, assunto por assunto, devagar, mas vai lá.
Você é católico, né? E nunca estudou catecismo, né? Eu me lembro de cabeça agora, porque há pouco tempo eu preguei sobre isso, sobre o primeiro mandamento. Tem 14 páginas do catecismo só sobre o primeiro mandamento. Aí a gente vai confessar, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aí eu já faço. Você sabe as 14 páginas para saber? Porque todo mandamento a gente tem lá, né? O que a gente tem que fazer para cumprir e o que a gente não pode fazer porque vai contra. Em todos os mandamentos tem. Faz isso, isso, isso. Não faz isso, isso, isso. Né? Então, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Aí lá vai falar, fala de fé, por exemplo, fala de adoração. E aí a gente começa a ver, opa, tem um monte de coisa que talvez eu não estou fazendo, então eu estou pecando contra o primeiro mandamento. E aí tem as coisas, horóscopo. Você fica lendo horóscopo aí, é pecado grave contra o primeiro mandamento. Mas é só um horóscopo. Então, né? Sou católica, libriana e feminista. Então, assim, a gente precisa, como falou o evangelho de... Que dia que foi? Hoje. O evangelho de hoje. Avançar para águas mais profundas. Foi a pesca milagrosa, o evangelho de hoje mesmo. Jesus então fala para Pedro, né? Avança para águas mais profundas e joga sua rede. Senhor, mas já pescamos a noite inteira, ficamos a noite inteira tentando pescar e não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra eu vou fazer isso. Foi para água profunda e os barcos quase afundaram. É isso que Jesus quer fazer com a nossa vida. Então você que quer começar, quer ser um pregador, uma pregadora, começa. Como, né? Eu acho que é os passos que a gente já até falou aqui em vários momentos. Ouça os outros, veja o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim, e fala, ó, esse aqui de ruim não é para criticar o outro, mas assim, eu não vou fazer isso, não vou seguir esse passo. O de bom, não para imitar, porque imitar, se você tentar imitar alguém, não vai prestar a sua pregação. Mas sim, aprender com as coisas boas. Ó, isso aqui é legal, fazer tal coisa. Será que isso aqui combina com a minha personalidade, com o meu jeito? Então, tenta fazer. Estuda, leia a Bíblia. Né? Mas não só ler, né? A Bíblia precisa ser estudada, porque senão a gente cai no protestantismo. Né? Tem muita gente boa que é protestante e tudo, né? Não gosta de falar mal de ninguém. Mas, assim, uma coisa ruim que eu acho do protestantismo é a livre interpretação da Bíblia, né? Porque aí eu posso, então, tá grilado com a minha irmã e aí ler a passagem, então Caim matou seu irmão Abel e falar, pronto, Senhor, vou matar minha irmã. E aí usar uma passagem bíblica até para matar e tirar uma vida de alguém. Minha irmã, principalmente, porque me irrita muito. Então, assim, a Bíblia a gente não pode assim pegar coisas isoladas e tomar como uma verdade absoluta e nem entender as coisas de qualquer jeito. A gente precisa estudar. Eu quis estudar. Então, assim, eu fui lá para o ramo da teologia, eu fiz uma pós-graduação em teologia bíblica. Eu não sei mais do que ninguém não, porque quando eu entrei lá na pós-graduação eu vi que eu não sabia era nada. Mas assim, eu tô correndo atrás para aprender, porque eu quero. Então queira também. Aqui em Anápolis, para quem é de Anápolis, aqui em Anápolis a gente tem uma das melhores faculdades do mundo de teologia, que é a Faculdade Católica de Anápolis. Cara, eu me atrevo a dizer, é uma das melhores faculdades do mundo. Eu peguei uns professores que eu nem conhecia, tinha uns que eu já conhecia, né? Mas tinha uns que eu não conhecia, que caraca, que padre é esse? Que os caras, que professores. Eu fiquei apaixonado. Né? Depois comecei a fazer uns cursos de filosofia também. Caraca, que coisa boa também, que é o mundo da filosofia. Né? Então, assim, estudar é bom. Se você não tem condição de fazer um curso superior, uma faculdade, mas estuda sozinho, estuda em casa, estuda o catecismo. Né? Tem opções para estudar a Bíblia também. Porque aí a gente vai ver, não o que eu acho que a Bíblia quis dizer, mas o que ela realmente disse. Vou até dar um exemplo. Né? Se eu falo hoje aqui, Marcelo, se eu falo pro Jean assim, vamos supor que o Jean tá passando por um problema, não tá bem, e eu chego assim e falo, Jean, tamo junto. O que eu falei, Marcelo? O que você entende assim? O que significa essa expressão assim? Eu falei, Jean, tamo junto. Pra mim, você falando isso pro Jean, eu vou entender que você vai tentar ajudar ele de alguma maneira, né? Pra ser mais resumido, conte comigo. Né? Se eu chego assim e falo assim, Jean, tamo junto. Tipo assim, conta comigo, não é isso? Só que essa expressão TMJ aí, tamo junto, ela existe tem quantos anos? 2, 3?
né? 10 anos atrás, certeza que não tinha essa expressão. 100 anos atrás, se eu falo Jean, tamo junto, ia pensar outras coisas, ia pensar os caras moram junto. Aí não é? O significado era outro, né? Se você pega um escrito, daqui 1000 anos, escrito tamo junto, você precisa entender a cultura, o momento, o que significava tamo junto lá no ano de 2021. Porque se eu falo para uma mulher, por exemplo, tamo junto hoje, eu tô falando a mesma coisa que eu falei pro Jean. Ó, conta comigo, se precisar de mim eu tô aqui. Mas se a pessoa não tivesse entendimento, que é uma gíria de hoje, e chegar lá no ano 3000 e falar, nós estamos juntos, então o cara, quer dizer, era namorado, era casado com essa menina? Não, estamos juntos significava outra coisa. Mas há um tempo atrás, estamos juntos significava talvez outra coisa. A cultura de antigamente, estamos juntos, era outro significado, talvez. Então, na Bíblia, a mesma coisa. A gente precisa entender o significado, porque senão... Então, para ser um pregador, né, precisa ter o mínimo do estudo, porque senão vai falar besteira, né? Tem que entender o mínimo do mínimo. E isso a gente corre atrás. Você corre atrás, você tem pessoas, né? Você não tem condição de fazer curso de outra coisa, conversa com seu padre. Normalmente ele vai ter um entendimento, ele já fez uma faculdade de teologia, né? Ele deve saber ali bastante. Então, ó, padre, eu vou fazer uma pregação sobre seja quente ou frio, se você for morno eu vomito. Mas me explica, padre, por que está falando para ser quente ou frio e para não ser morno? O morno não é melhor que o frio? Não. Então, quer dizer, né? Pode ser um questionamento ali, então vai estudar, vai entender o que significa, vai entender o contexto, tudo que aconteceu ali naquela passagem. Esse mínimo de estudo precisa. E a oração. Então, para oração, não é só na hora que você vai pregar, você tem que ser uma pessoa de oração. Então, levar a oração para todo dia da sua vida. Santo Afonso Maria de Ligório falava, quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, porque é uma outra coisa que acontece muito. E até quando eu comecei a pregar, acontecia comigo mesmo. Porque assim, quando você começa, raramente você tem uma vez a cada 3 meses você tem uma pregação. E se for isso tudo, né? Às vezes é uma vez por ano. Aí... Então eu vou fazer pregação, eu viro um santo. Aí eu não pego, confesso, vou comungar, vou na missa todo dia, começo a rezar todo dia, rezo o texto, faço tudo. E aí, depois, passou a pregação, aí relaxa. Aí paro de rezar, paro de confessar. Então, tá errado. Então, aí volto lá no São Francisco que a gente já comentou, né? Prega o tempo todos necessários e palavras. Então, isso significa exatamente isso. Né? Para pregar é a vida. Então, assim, começa a viver a pregação. E aí a pregação acontece automático. Eu não sei dizer quando eu comecei a pregar certinho assim. Exatamente por isso. Porque eu estava inserido dentro de um grupo de jovens, eu comecei a viver aquilo, eu comecei a escutar todo mundo, né? E de repente, a hora que eu vi, eu já estava pregando. Né? Não sei dizer certinho. Né? Então é isso, eu acho que tem que ser assim. Começa a viver, começa a rezar todo dia. Ninguém te chamou para pregar nada. E aliás, nunca se ofereça também, tá? Se te chama, você aceita. Diz o sim como Nossa Senhora. Mas se não te chama, né, não vai se oferecer não. Aí começa a pensar assim, ninguém te chamou para pregar nada. Se chama para pregar para você mesmo. Né? Vai na frente do espelho sozinho, vai para sua família, vai pregar para sua família. Talvez sua família está precisando, né? Pega uma passagem, vai lá, fala, prega, tal, né? Então é importante assim você querer fazer, mesmo que você não faça, mesmo que ninguém te chame, mas você está preparado para não acontecer igual aconteceu comigo, de primeira pregação ser uma porcaria. Até hoje tem umas que são porcaria, né? Mas as primeiras foi certeza assim das piores da história da humanidade. Aí você já está preparado. O dia que tiver, então, às vezes te chamam de improviso. Comigo acontece até hoje. Eu atendo com o maior prazer. Né? Aliás, quando é improviso, muita gente liga para mim. E raramente eu não vou. Teve até uma agora que o J Quadrado chamou um tempo atrás que eu não fui. Né? Porque aí o cara chamou para ir de improviso. Eu falei, 20 minutos. A hora que ele falou 20 minutos, eu falei, não vou não. Eu tava sem banho, eu tava cansadíssimo, que eu trabalhei o dia inteiro, era um sábado que eu trabalhei o dia inteiro, a hora que ele falou, a pessoa que ia fazer aqui a pregação falhou, e dá pra você vir aqui, já era tipo umas 7h30 da noite, nossa, agora mesmo, eu até ia, mas aí eu falei, mas quanto tempo de pregação? 20 minutos, eu falei, não, vocês mesmo faz aí, ué.
20 Não vai minutos. falar o quê? 20 minutos, né? Não, e assim, pelo cansaço que eu tava tudo aí, esse eu falei não. Mas normalmente eu falo sim para todas as pregações de última hora que me chamam. E assim, eu vejo que às vezes a graça acontece mais até nessas do que em outras, né? Mas assim, tem gente que chama de última hora por bagunça, né? Tem outros que é por causa disso. O pregador falhou, a pessoa fica desesperada igual eu fiquei. Eu entendo muito, porque lá no meu começo foi assim, o cara falhou e eu tive que ir lá com a cara e com a coragem, eu não dava conta, tive dor de barriga ali, porque aí o corpo começa a sentir. Então assim, eu tenho compaixão assim, de situações dessa, né? Então, se eu posso mesmo, se né, não tenho um outro compromisso, eu vou mesmo de última hora. E muita gente me chama de última hora. Eu sei que já chamou uns 10 antes de mim, os 10 não foi, aí vai e me chama. Então, sou tipo assim, o step, né? Mas é bom demais ser isso, né? Porque aí eu falo, então quer dizer, Deus queria que chegasse era em mim mesmo. Então é porque era para ser eu mesmo ali, né? Então, mas aí tem que estar preparado. Chamou de última hora, você não está preparado, e aí como é que você vai? E como é que você está preparado? Estudando, rezando, né? Sabendo ali que a qualquer momento ali você pode ser chamado. Então, para começar é assim e para continuar é assim também. Você tem que estar sempre preparado, né? Então, estar sempre preparado. E outra, não entrar no espírito mecânico. Então, assim, depois que você começa a ficar muitos anos pregando, tem uma tendência de ser, já preguei, amor de Deus, já tem meu esquema do amor de Deus. Horrível isso aí, sai dessa, né? Você pode até consultar o esquema seu antigo para ter ideias, mas faz um esquema novo. Eu não acho boa a ideia assim de, sobre esse tema aqui, então é isso aqui que eu... Aí acaba que vira uma coisa mecânica. E aí a gente se fecha para o Espírito Santo agir. Aí fica aquela coisa maçante. Então tem que estar aberto. Às vezes a gente tem essa tentação. Mas é isso aí, então, né? Então, você aí que tem o desejo de pregar, o Mário já te deu algumas dicas, talvez você pegou algumas sacadas aí no decorrer do nosso podcast, né? Agradeço você que está até o final, né? O podcast Inconformados, né? Então esse é o primeiro episódio, nós contamos com você todas as quartas-feiras, nós teremos o nosso podcast Inconformados indo ao ar, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube, em todas as plataformas digitais a gente vai estar. E também no nosso Instagram, no caso vai estar no meu Instagram os cortes, né? Marcelo Braz, Marcelo com 2 L's e Braz. Então vai lá, Braz com Z. Só procurar lá no Instagram, tem que ficar falando, né? Decifrando, não. Mas isso aí, então, agradecemos vocês. O Mário deu até um spoiler já do próximo. Você viu? Você reparou aí? Na hora que ele falou. Eu? Deu até um spoiler. Mas eu não sabia, não. Não, porque ele não sabe. Mas Eu não sabia, não. se você ficou curioso, já fica aí na próxima quarta, né? A gente vai estar aqui também nesse mesmo horário. Se não puder assistir no mesmo horário, então vai ficar disponível. Podcast, filho, você pode escutar tomando banho. Qualquer horário. Só escutar, não precisa nem ver. Aliás, ver gente feia, você tá doido. Põe no Spotify e escuta. Isso. Né? Vai dividindo, Podcast não é consegue top. escutar tudo, né? Mas tá isso aí, muito obrigado, né? Então, eu sou o Marcelo Braz, vou estar aqui com vocês todas as quartas. Meu amigo aqui de bancada. Caramba, que honra, hein? Jean do Olho Verde. Eu sou igual você no começo lá, tipo, tinha 10 pra chamar, chegou em mim lá no 18º. Não, mas eu não é no começo não, até hoje. Tem 10, eu sou o 11º. Mas sei que o Jean tá falando é mentira, ele foi o primeiro convidado pra estar aqui com a gente, então... Não, e eu me senti muito honrado que eu fui o primeiro convidado pro podcast. Viu? E nem passou por E eu pensei em contar. Eu pensei em contar as piadas, mas acabou que o assunto ficou sério, a gente foi bem sério. Eu queria só terminar deixando um pensamento de Santo Tomás de Aquino, que eu acho que tem tudo a ver. É assim, ó, Santo Tomás de Aquino diz o seguinte: ensinar alguém para trazê-lo à fé é tarefa de todo e qualquer pregador, e até de todo e qualquer crente. Ensinar alguém para trazê-lo à fé. Então é tarefa de todos nós, você não precisa ser pregador para isso não. Essa é a nossa tarefa, a nossa missão nesse mundo. Amém. Então é isso aí, nós te esperamos no próximo episódio. Obrigado. Fique com Deus.